Salve, meus queridos, minhas queridas, seja muito bem-vindo ao podcast Master Grow Podcast, olha aí. E hoje com uma presença aqui, eu diria, não somente ilustre, não somente incrível, mas jurássica, zoeira, bebê. Estamos aqui com um cara que eu já vou apresentar ele para você, caso você ainda não conheça. Mas antes, lembre-se, o podcast Master Grow é o podcast do nosso Mastermind e comunidade network Master Grow. Editor, você já sabe, né, velho? Você já é meu amigo, já tá rodando aí as imagens dos nossos eventos de network, dos nossos eventos maiores, de tudo que a gente faz dentro desse ecossistema. Então, velho, são diversos empresários e empreendedores digitais que estão rodando negócios em altíssimo nível e você fará parte de uma comunidade que essa galera está ativamente trocando ideia, trocando ajuda, fazendo negócios, enfim. Caso você queira estar aí, conhecer, o site está aqui, ó, www.mastergrow.com.br. Você tem todas as informações lá, porque hoje eu falo com ele. Vinheta do Jurassic Park. Graças a Deus, pai, o melhor do mundo. Dani Gripe, esqueça. Beleza, moleque, beleza. Como é que você tá, cara? Ah, melhor agora, né, bebê? 100%, cara. Cara, obrigado por aceitar o convite aí, que se você não aceitasse, você estaria demitido, né? Bom demais. Obrigado você aí, cara, pela sua experiência, de poder trocar essa ideia com você aí, falar um pouco mais do nosso trabalho e como que a gente pode aí ajudar essa galera que tá assistindo a gente. Maravilha, velho. Eu vou até quebrar o protocolo aqui, né, velho? Porque assim, eu acredito, Dani, qual que é um dos nossos principais valores? Transparência. Transparência, velho. Então, eu realmente gosto de falar o que acontece na real. A gente tem um processo de seleção que ensinamos na escalada, inclusive você está vendo as imagens agora da escalada aí, né, editor? O evento incrível que vai rolar em junho de 2023, o próximo, então aí confira, certo? E o que acontece? A gente ensina lá o processo de contratação, que é um processo seletivo, com várias etapas, onde só sobram os melhores. E esse processo a gente faz para garantir a qualidade da rapaziada, não somente que o cara fala, que é isso, que é aquilo, mas que o cara realmente seja a parada, velho. E a gente não passou pelo processo inteiro com o Dani, velho. Olha aí. Verdade. Cara, a gente fez uma reunião com o Dani. Até me arrepia aqui, me emociona. Mas, cara, foi uma parada que foi unânime. A gente falou, velho, esse cara aqui, ele é muito zica. E ele tá muito alinhado com o que a gente precisa e muito alinhado com quem a gente é, velho. Tanto é que é um cara que, a cada 10 palavras, 9 são zoeira nos eventos. Que foi o principal ponto aí que a gente levou em consideração. Bom, mas vocês vão entender, eu espero que fique claro o porquê que isso aconteceu, tá? Então, Dani, mais uma vez, obrigado. E eu gostaria de começar entendendo, até pra galera entender, como que você chegou a ser o Dani de hoje. Hoje você é um cara que, em vendas, mano, de verdade, você é um dos melhores caras que a gente conhece, de verdade. Obrigado. Como que foi essa jornada para você adquirir essa experiência? E os aprendizados que você teve, as lutas que você teve. Conta um pouquinho pra gente sua história, velho. Cara, então, eles ficam me chamando de Jurassic Park, Parque Dinossauro, isso, porra, não tem mas jeito. Aí você vê, mano, o cara pede pra ser zoado, né, velho? É um jacaré pré-histórico aqui na camiseta, velho. Então, assim, eu costumo dizer que assim, eu gosto de contar um pouco da minha história, né? E eu comecei a trabalhar com vendas, e eu sei que isso vai estar no corte, então eu já vou avisar, com 12 anos, né? Que é um número quase que cabalístico aqui dentro da empresa independente. Quando a gente fala do número 12, por conta do meu sotaque, a galera já fica sacaneando, mas com 12 anos de idade eu já comecei ali a tentar, né, me desenvolver em vendas, mesmo que de forma intuitiva, né? Onde eu comecei ali a fazer algumas coisas, vender algumas coisas, né? Pô, vendi sacolé, vendi pipa, vendi algumas coisas e logo depois meu pai também tinha mercearia, comecei a trabalhar com meu pai também, mercearia e tal. Então, assim, ali eu já comecei a adquirir, né, alguns hábitos, né, dentro do varejo, né, de um negócio físico, e comecei a trabalhar dentro disso. Quando me formei no ensino médio, né, resolvi fazer faculdade. E aí, molecada, não sei se eu já te contei essa, eu fiz faculdade de TI, velho. Tudo a ver, né, velho? Tudo a ver comigo. Então, assim... Mas você chegou a terminar, velho? Cara, eu sempre, tudo que eu pego pra fazer, eu procuro ser um cara, de fato, obstinado, obcecado. E eu entendi ali que a faculdade de tecnologia da informação era algo que, pensando no futuro, né, seria algo interessante para minha carreira. Cara, nunca atuei com TI.
brincadeiras à parte. Mas assim, dos 12 anos até a faculdade ali, você exercia vendas do que tivesse você estava vendendo. Isso. E então, quando eu iniciei a faculdade, antes, um pouco antes, inclusive, né? Posso contar um pouco sobre essa história, que foi uma história que me marca, né? Mas para a gente entender que quanto que é a importância até da família, né? Das interferências com relação a isso. E quando eu terminei o ensino médio e meu pai, né, perguntou quais eram meus planos, eu disse que queria fazer faculdade, a minha mãe chegou e falou assim, ó, primeiro você vai arrumar um trabalho, né, você vai trabalhar durante o dia para fazer a faculdade à noite, para que você não fique em casa à toa. Não quero filho meu vagabundo, a verdade era essa. A mãe é zica, né, velho? E aí eu consegui meu primeiro emprego dentro da área ali de atendimento, né? Inicialmente era como auxiliar de escritório, mas ali mesmo dentro dessa primeira empresa, que foi uma empresa que eu trabalhava com pneu, eu comecei a identificar ali as minhas habilidades, né? De relacionamento com o cliente, né? De atender bem, de prestar um bom atendimento e da importância que isso tinha nos resultados ali da primeira empresa. Então, fiz a faculdade, como comentei com você, terminei a faculdade, me formei, né, em tecnologia da informação, mas ao longo desse tempo ali, dos 4 anos da faculdade, eu já tinha um desenvolvimento grande para a área comercial, já gostava ali daquela habilidade de conversar com o cliente, fazer tudo isso. E aí foi quando eu imaginei de me buscar um desafio, né? E aí saí desse meu primeiro emprego, fui trabalhar numa empresa, eu sou de Nova Friburgo, região serrana do Rio, cidade ali com... Pô, tem como cortar isso depois, né? Uma cidade pequena, e aí foi a primeira... Com 23 anos eu fui para o Rio de Janeiro para atuar também com pneu, né? Mas uma venda um pouco mais consultiva. Né? Na época eu trabalhava com recapagem de pneu, então era serviço mesmo na veia, prestação de serviço, entendimento do cliente. Então eu fui para o Rio com 23 anos ali, né? E atuando, né? Com prestação de serviço, com recapagem de pneu. Eu falei, cara, eu preciso me desenvolver com vendas. E aí eu, né, tinha essa... Você já trabalhava na área comercial? Sim, sempre trabalhei já na área comercial. Certo. Aí te deu um estalo de você falar assim, cara, eu preciso melhorar aquilo que eu faço para ter um desempenho melhor. Exato. Top. Eu fui buscar, numa pós-graduação, um conhecimento um pouco mais técnico sobre a área que eu estava atuando. E aí eu fiz a minha primeira pós, que foi em gestão estratégica em vendas e negociação. Gestão de pneus. E aí, cara, eu vou te contar uma também que você não sabe. Uma das primeiras matérias que eu aprendi na pós foi planejamento estratégico. Acho que a gente já trocou uma ideia assim, mas não aprofundando. Cara, e assim, o que eu achei mais incrível nessa aula de planejamento estratégico é uma coisa que eu fiz, que a gente faz com alguns dos nossos clientes, que é a famosa carta ao futuro. Sério? Galera, Caralho, tá muito foda esse próximo. Vamos ter paciência, é a idade, tá? Mas podem ficar tranquilos. Então, moleque, cara, nessa primeira aula, eu aprendi uma parada que a gente faz hoje com os nossos clientes, né? Que é a carta pro futuro. Carta ao futuro. Essa mesma técnica eles passando na faculdade? Na pós-graduação. Caramba, velho. E numa aula de planejamento estratégico. Sim. Né? Com uma outra roupagem, que era o quê? O que você gostaria de fazer ao final do curso, né? Que durava 2 anos. Né? Quais eram os seus objetivos pessoais e profissionais para esses 2 anos? E o professor colocou a gente exercitar um plano A ou um plano B. Certo. E eu, né, sempre gostando mais dessa habilidade, né, e buscando o conhecimento da pós-graduação, eu queria me desenvolver para o time de liderança, né? Eu queria ter essa função de liderança dentro da empresa que eu atuava. Porém, eu coloquei uma outra saída, que seria que se ao final de 2 anos eu não ascendesse dentro daquela empresa para liderar um time de vendas que já existia naquela empresa, linha na pipa, eu optaria por buscar esse cargo de liderança em outro segmento. Lugar. E tava aí, com quantos anos isso, velho? Eu tava com 25 anos. 25 anos. Uma coisa que eu vejo que é bem importante, cara, você puxando aqui, é a questão da ambição, ter um planejamento e você seguir aquela parada com uma visão do tipo assim, velho, eu preciso estar no próximo patamar, preciso pagar o preço, eu vou trampar, eu vou fazer o que eu preciso fazer para a parada acontecer. Que é uma coisa que tá no nosso DNA, né? Cultura por resultado e, velho, o que tiver que fazer a gente faz. Então, é uma parada que, por exemplo, eu perdi muito tempo porque eu não tinha essa pegada, né? Essa visão. E você que está aí ouvindo essa parada, né? Hoje o Dani... Cara, eu não consigo resistir, velho. Hoje o Dani já é um cara que é um dinossauro, mas quando ele tinha 25 anos e tudo mais,
Tem muito tempo atrás. Você vê como é que era ali a parada, né, velho? Então, mas brincadeiras à parte, tem muita gente jovem que enfim, faz parte do nosso network e que a gente não vê ambição suficiente, velho. Eu tinha uma clareza muito grande nos objetivos que eu gostaria de atingir. Por isso, eu buscava, né, ter isso dentro da própria empresa, mas não deixei a oportunidade, não se limitando a mudar, inclusive, de segmento. Uhum. E imagina o que aconteceu? Mudou de segmento. Mudei de segmento. Então, cara, já tinha ali um background ali de mais de 7 anos trabalhando com pneu, e aí fui virar gerente de um laticínio, cara, uma indústria de laticínio. Caraca, eu costumo brincar o seguinte, eu troquei do preto lá, que era o pneu, pro branco, que era o leite, né? Leite, derivados e tudo isso. E me desafiei novamente nessa jornada. Não conhecia do mercado. E aí, você que está assistindo, né, que quer desenvolver uma empresa e quer se desenvolver também, né, um relacionamento com seus clientes, estude o mercado, estude as características, os benefícios daquele produto, antes mesmo de você começar a vender. E foi isso que eu fiz. Eu imergi dentro da operação, entendi sobre fabricação, sobre características e benefícios do produto. Logo depois, eu fiz uma análise de mercado para entender como que a marca estava posicionada frente aos concorrentes. Entendi como que era a equipe. Só para você ter uma ideia, minha primeira atitude. A empresa tinha 4 vendedores, eu demiti 2. Você já chegou num cargo de liderança lá. Sim. Top. A posição era lá de gerente comercial, mas, cara, sem conhecer nada do negócio. Sim. Mas sim conhecendo de processo de desenvolvimento comercial. E, cara, eu fui contratado para crescer, né, a empresa, contratar time, desenvolver. E a primeira decisão que eu tomei foi demitir 2 pessoas. Olhando com base até nos critérios de avaliação e performance que a gente sempre tem aqui hoje na empresa independente, né? A gente fala muito sobre gestão de indicadores e metas, né? Perfeito. E também, uma coisa que a gente acabou de falar aqui no início, né? Também olhar se o comprometimento, se a pessoa tem fit cultural e tudo isso. E tomei essa decisão. Muitas pessoas me chamaram de louco, né? Coloquei meu pescoço na guilhotina ali, já de cara. Mas conseguimos fazer um trabalho. Esses 2 vendedores que ficaram na equipe, eles passaram a vender mais do que o dobro do que quando a equipe tinha 4. Aí você deve estar pensando, por que mágica foi essa? A gente fez um direcionamento. Imagina que a gente aqui no digital, né, a gente tem diversas fontes de tráfego, né? E eu estava vendo ali que estava tendo sobreposição, né, dos vendedores um em cima do outro, e um vendedor vendia na mesma área do que o outro, e aquele vendedor que era o secundário, ele estava atrapalhando a venda do primário. Pode crer. E aí o que a gente fez? A gente fez um gerenciamento de canais de vendas, né? Inicialmente lá em Macaé, que era uma região que tinha muito offshore, né? Tem ainda as empresas do petróleo, então a gente criou ali um direcionamento para esse tipo de empresa, ao mesmo tempo direcionamento voltado para o varejo, né? Que seria ali supermercados, padarias e tudo isso. E em menos de 3 meses a gente conseguiu mais do que dobrar o faturamento. Que parada, hein, velho? Somente daquelas 2 empresas. Então, assim, reestruturando o time de vendas. Reestruturando o time de vendas e como você sempre fala, né? Pouco esforço, grandes resultados. Quando a gente canaliza da forma adequada a empresa. 100%, velho. Feito isso, fizendo esse primeiro momento ali, a gente fazendo esse MVP, né, que a gente chama aqui, eu comecei o processo de crescimento da empresa, né? E não um processo de expansão, mas sim de escala. Então a gente mapeou dentro do estado do Rio de Janeiro quais eram as cidades principais para a gente atuar, quais eram as redes. E aí, de maneira breve, eu fiquei lá, a gente ficou 2 anos nesse projeto, e quando a gente entrou, a empresa atendia 2 cidades, e a gente, depois de 2 anos, a gente estava cobrindo mais de 75% do estado do Rio de Janeiro. A gente tinha um distribuidor. Em 2 anos? Em 2 anos. Surreal, velho. A gente multiplicou o faturamento por mais de 7 vezes, o faturamento inicial, em menos de 2 anos. E a gente chegou até a ter um distribuidor também no Espírito Santo. Surreal, hein, velho? Foi um trabalho muito legal, num curto espaço de tempo, focando no que precisa ser feito, né, que é desenvolvimento comercial, criação de metas, resultados e acompanhamento muito próximo ali do time de vendas. Time de vendas insano, produtividade insana da parada. Cara, isso é uma máquina, né, velho? Assim, vocês saíram de qual abrangência? Fala de novo. A gente saiu de 2 cidades para uma cobertura de mais de 75% do estado. Véio. E ainda avançando no estado vizinho, que é o Espírito Santo.
Tá maluco, velho. Você tinha o quê? 25? Essa fase foi dos 25 aos 27? Dos 25 aos 27. Saquei. Brabo. E aí, depois disso, novamente, né? Aí eu trabalhava muito viajando, igual um louco. E eu falei, cara, eu preciso. Liguei pro Gugu, né? Na época tinha o Gugu lá do programa do Gugu, porque tinha aquele de volta para minha casa. Não fui aceito. Então eu tive que voltar a buscar uma oportunidade. Tive que buscar uma oportunidade na minha cidade natal. Cidade essa que eu sempre morei e moro até hoje. Né? Cabo Frio. Nada, Nova Friburgo. Nova Friburgo. E eu sempre tive a minha base lá. Trabalhava durante a semana e voltava aos finais de semana. Eu falei, cara, eu preciso desenvolver algo aqui nessa região. Tentei atuar com alguns projetos de consultoria, com o background que eu tinha, com a formação que eu tinha, mas não soube, né, atuar dessa maneira ainda mais consultiva. E eu sempre tive uma coisa também, né, dentro da minha carreira, que era buscar uma oportunidade numa empresa multinacional. Eu entendia que entender como funciona uma grande empresa ia me ajudar no meu desenvolvimento. Mas a formação ia ficar muito mais completa, né, velho? Exato. E aí foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar na Tigre, Tubos Conexões, né? Tá aí entre as 10 empresas de origem... entre as multinacionais aí de origem brasileira, tá entre as 10 empresas do Brasil que são internacionalizadas. E no ramo dela é a maior, né? Sim, no Brasil sim. Disparado, né? E aí, cara, novamente, né, mano? Comecei com pneu, troquei para laticínio e agora fui trabalhar com PVC, cara. Ou seja, do preto pro branco pro verde. Nossa! Meu amigo. Então assim, comecei como, né, voltei ali para a posição mais operacional, né, de vendas, de fato, né, dentro da região, atuava na região serrana do Rio. E, de novo, né, a importância que eu sempre falo sobre vendas consultivas e geração de valor, relacionamento com o cliente, relacionamento sempre voltado para resultado. Eu sempre entendo que se eu consigo gerar um resultado muito grande para o meu cliente num curto espaço de tempo, a tendência é que a gente tenha uma parceria de longo prazo. E aí fiquei lá na Tigre, atuei, tivemos vários cases ali, sempre... a Tigre tem um concurso anual de vendas, né? E a remuneração também, eu acho que é importante dizer sobre isso, tem uma proposta de remuneração muito agressiva, aonde só faz sentido se você, de fato, atingir a meta, no mínimo 100% ali da meta. Abaixo disso, você tem uma perda financeira muito grande. Tipo assim, eles colocam uma meta para o time de venda, se você não bate essa meta, você paga? Não, na verdade você não paga, mas você diminui a tua premiação por menos da metade. Por exemplo, só para você ter uma ideia, um exemplo básico aqui, tá, pessoal? Imagina que o salário é R$1.000, se você bate a meta, 100% da meta, a partir de 100% da meta, você ganha R$2.000. Total? Isso, no total. Se você bate 70% da meta, que seria a nossa meta baixa, vamos dizer assim, você vai ganhar R$400. A mais? A menos. Não, R$400 no total. Isso. Não, R$1.400. R$1.400. Entendi. Entendeu? Então, cara, bem interessante, né? Não. Podemos até aplicar na empresa dependente. O que você acha? Eu acho interessante. Fantástico. Vendedor que não gosta de meta, que tem dificuldade de bater meta, ele está no lugar errado, né? Então, o vendedor tem que ser movido a meta. No tempo que eu fiquei pouquíssimas vezes, eu tive um resultado abaixo disso, né? Por conta de... É óbvio, né? O incentivo, né? Só para a gente deixar claro, né? Se eu fizesse 100% da minha meta, eu ganhava R$2.000. Se eu fizesse abaixo de 80% da minha meta, eu ganhava R$1.400. Então isso tinha um impacto muito grande dentro da minha meta. Cara, até isso que você falou me puxou até um acontecimento que rolou aí no nosso processo de contratação de vendedores, né? Porque assim, eu fiz uma brincadeira aqui com você e você mandou na lata, velho. Não, é isso mesmo. Se é pra ser assim, vambora, velho. Porque vendedor é meta, vendedor é essa parada, é desempenho. Para você ter ideia, né? Você que está aí, a gente abriu um processo seletivo para vendedores. E o que aconteceu? A gente, no fim das contas, tinha alguns candidatos
E a pergunta-chave que a gente ia passar a faca ali e entender se esse vendedor ele fazia sentido ou não na nossa equipe era a questão de meta. E aí era uma coisa muito simples, né? A gente perguntava o seguinte, olha, você quer um salário, só que aí a gente diminui em 3/4 a sua comissão, então você vai ganhar 1/4 do que você ganharia de comissão, ou você quer não ter um salário fixo e você vai ganhar 100% da comissão, que é uma comissão interessante. Sim. Beleza. Só que olha qual é o detalhe, velho. A gente tem uma filosofia que se qualquer pessoa ficar 2 meses desempenhando a meta baixa, ela é desligada. E a meta baixa era o mesmo valor que o salário fixo, pô. Ou seja, se o cara desempenhasse a meta baixa, ele ia fazer o mesmo que o valor do salário fixo, que ele seria demitido. Ao passo que, mostrando contas racionais dentro dos números que a gente tinha na operação naquele momento, o cara ia fazer ali 12 mil reais, né? Assim, enfim, a partir de 10 mil reais sem muita dificuldade, vamos dizer assim. Batendo as metas que não são as metas mais altas da empresa. E o cara falou assim, não, eu prefiro ter um salário fixo, velho. E cortar 3/4 da minha comissão. Então, automaticamente pode ser o melhor cara do mundo, o melhor vendedor do mundo? Cara, não. Porque esse cara não tem a ambição necessária, o drive necessário para ser um vendedor de alto nível, velho. O vendedor de alta performance, ele é movido a resultado, cara. Eu acho que o tesão de vendas está no atingimento de resultado. A remuneração financeira, ela uma passa, consequência, né, velho? ela passa a ser secundária. Ela passa a ser secundária. Tanto que, novamente, ali voltando para a Tigre, sempre figurei ali no top 5 do Brasil, né, com relação aos concursos que a gente tinha de vendas. Sabia disso não, hein, velho? Tanto que em 5 anos que eu fiquei nessa posição, 6 anos na verdade, eu fui promovido a gerente regional. Um ponto importante. Quando eu entrei na TIG, novamente, eu tinha feito, né, já faculdade de TI, fiz a pós, né, e eu falei, cara, agora eu preciso do MBA. Porque eu trabalhando numa empresa desse tamanho, eu precisava me desenvolver sabendo ali que alguns skills eu tinha de desenvolvimento e também de oportunidades que poderiam ser geradas que um MBA me faria fazer isso. Abriria essas portas, né? E, cara, novamente, moro em Nova Friburgo, moro até hoje, cidade pequena, né, 200 mil habitantes, e para eu fazer um MBA eu tinha que buscar um MBA no Rio de Janeiro. E aí tinha um MBA no IBMEC, uma instituição de reconhecimento nacional, só que era todo sábado. E aí eu acordava todo sábado, 5h30 da manhã, para chegar no MBA 8h30 da manhã, saía do MBA 5 horas da tarde para chegar em casa 8 horas da noite. Todo sábado. Eu nunca faltei uma aula. Eu sabia o que eu queria, eu sabia que aquilo ia me trazer de oportunidade. Surreal. Quanto tempo, Dani? 2 anos. Surreal, velho. Então aquilo ali eu sabia que tinha uma oportunidade de eu me desenvolver e buscar novamente ali uma posição de liderança e junto com o atingimento de resultado, com os cases que foram construídos ao longo de 6 anos como vendedor, eu me tornei o primeiro gerente regional, o primeiro vendedor, né, a ser promovido a gerente regional saindo para uma capital, né? Então, inicialmente, eu assumi a regional Rio e Espírito Santo, na Tigre, né? E, cara, uma transição meio louca, né? Porque você deixa de ser par, né? Para você virar líder. Isso também é uma... Deixa de ser o quê, velho? Você deixa de ser par, né? Do teu time, né? Da galera que era ali com você todos os dias. Você passa a comandar. Para você passar para o cargo de liderança. E o cargo de liderança, para você que é empreendedor, que está nos assistindo, é um cargo solitário. Por isso a importância dos programas de networking, onde você vai conviver com outros empresários, outros empreendedores que estão vivendo o mesmo momento que você e fazer com isso a tua empresa vá para o próximo nível. Porque, cara, é você buscando ali. Se você tiver prejuízo, o prejuízo é seu. Né? Se você tiver resultado, é um resultado que você tem que guardar para você continuar reinvestindo. Aquela grana que é gerada dentro do teu negócio, ela é uma grana do teu negócio e não da tua pessoa física. Né? Então, quando eu fui promovido, eu passei a exercer um cargo de liderança sobre a galera que era os meus amigos ali. Estava no seu dia a dia na sexta, na segunda já Exato. Já mudou esse papel.
E aí, cara, uma coisa interessante, né? Primeiro ano foi um ano de muitos aprendizados, um ano que eu me desenvolvi muito como Imagino que é um líder. desafio assim absurdo, né, velho? Ah, cara, é assim, você gerir pessoas e processos muito claros de uma empresa desse porte, né? E principalmente com um nome, né? Uma empresa líder do segmento, É uma requer responsabilidade. uma responsabilidade muito E grande. você já conhecia a rapaziada por ser, como você falou assim, par desses caras. E de repente você tá numa situação de liderar esses caras. É, não é fácil, não é uma missão fácil. Eu imagino, velho. Mas, de novo, né, cara? Quando você sabe o que precisa ser feito, Você vai lá e poucas. vá lá e executa. E qual que foi a minha grande facilidade nesse processo? Eu sabia no detalhe o que precisava ser feito dentro do time, então eu fazia um processo de liderança em conjunto, mostrava para o time que eu estava ombro a ombro com eles, eu entendia já as grandes dores deles e eu consegui trazer isso de uma forma muito assertiva. Não foi fácil, tá? Não estou dizendo aqui, né? Pô, parece que está contando só vitória, né? Mas essas vitórias, elas requerem trabalho duro, trabalhando ali mais 16, 17 horas por dia. Cara, viajando 2 estados inicialmente, que era Rio e Espírito Santo. E no segundo ano, né, na minha gestão, eu consegui ter ali os melhores resultados, né, Da regional ali da história. entre os gerentes, todos os gerentes do varejo do Brasil ali, eu tive o melhor resultado no meu segundo ano como líder. Você liderava quantas pessoas ali, Dani? Cara, inicialmente era um time com 18 pessoas diretas no primeiro ano. Sim. No segundo ano, eu recebi mais um desafio, que foi coordenar a Regional Minas Gerais, né? Criando aí a Regional Leste. Então, 3 estados? Três estados. E aí, Quantas pessoas nessa parada? 50 pessoas. Foi para 50 pessoas, porque aí a gente começou a comandar também um time que era um time mais dedicado à construção civil, né? Time de engenheiros e tudo aquilo ali. Então, no meu time tinham 50 pessoas, sendo que dessas 50 pessoas ali, eu tinha 4 supervisores, né, que faziam esse trabalho. Então, além de liderar o time, eu passei a criar líderes também para multiplicar isso. É o que a gente fala, inclusive, na escalada, que você se torna um líder de nível 5, né? Então, agora você não apenas lidera um time, você começa a formar líderes e liderar esses líderes. Que dentro do conceito, né, que a gente traz para os alunos, é o conceito do crescimento explosivo. Quando você lidera boas pessoas, você tem um crescimento bom, mas um crescimento explosivo acontece quando você lidera os líderes, e não é fácil, né, velho? É um baita desafio. Requer um nível de desenvolvimento muito grande, primeiro do seu próprio resultado, porque senão ninguém vai te seguir, e depois você tem que aprender a arte de duplicar você em pessoas que são totalmente diferentes de você. Exato. Não é fácil, é um desafio aí grande, né? Mas como a gente até desenha também, né? Dentro dos nossos programas hoje, a estrutura de organograma. Você que é empreendedor ou você que está iniciando o teu negócio, não dá para chegar num nível de ter uma grande empresa somente trabalhando sozinho, no operacional. Né? Então, você é o chat GPT, velho. Não é bem assim, né? Não é desse jeito. Então você tem ali os 3 níveis, né? Operacional, tático e estratégico. Quando você consegue montar um time de líderes, como o Negato colocou, você passa a ter ali pessoas, né, trabalhando no tático para que você, de fato, olhe de maneira mais detalhada o estratégico e, assim, ter crescimentos exponenciais aí. Surreal. Essa experiência que você teve com a Tigre, cara, eu não sabia desses detalhes. Animal, uma bagagem animal, não só de liderança e performance, como não só de vendas e performance, mas como de liderança também. E esse período que você ficou na Tigre ali, 27, 28 anos, durou até mais ou menos quantos anos? Pensei que estava falando 27 anos de empresa, não. Não. Eu fiquei no total 9 anos dentro da empresa. 9 para 10 anos ali. Quase até os 40 anos você ficou na Tigre desenvolvendo esse trampo. Exato, eu fiquei na Tigre até os 38, né, para 38 anos, né? Que foi ali até 2019. Foi 1970 e o quê? Vapos, senhores. Agora que a história vai pegar fogo, a gente até trocou de lugar aqui, velho.
para te dar uma nova ambientação e você prestar muita atenção no que vai rolar agora, porque agora Daniel Grip se encontra com o digital, velho. Como é que foi, Dani, essa transição, né? A gente estava falando sobre a Tigre, toda a parada que você fez lá. Você saiu em que ano da Tigre? 2019? 2019. Como que foi esse processo e você conheceu o digital, velho? Então, em 2019, no início do ano ali, eu resolvi comprar uma franquia. Comprar o McDonald's, né? E era uma franquia de serviço, prestação de serviço, né, de limpeza e cuidado. Chama Maria Brasileira a franquia. E, cara, foi muito louco, né? Porque de 2014 até 2019 eu sequer tinha um Instagram. Olha que loucura. Que é isso, velho? Tava totalmente Você usava off. o quê? Orkut? Não, eu só tinha, na época, assim, falando de redes sociais, só tinha o LinkedIn, né? Por questão profissional, mas não tinha nem Facebook, nem Instagram, por uma opção pessoal daquele momento. E aí, em 2019, quando eu adquiri essa franquia, na época da minha ex-esposa, né? Para ela, na verdade, trabalhar, eu comecei a ver um fenômeno muito louco, que era pessoas contratando faxina pelo Instagram. E aí eu falei, cara, como que pode uma coisa acontecer desse tipo? Né? A pessoa entrar através de uma página do Instagram, de uma empresa, por mais que seja uma empresa, mas de uma prestação de serviço que geralmente no mercado tradicional é uma coisa de indicação, uma coisa. E aí eu comecei a ver que a geração de leads era feita naquela oportunidade de maneira orgânica através do Instagram. Na época utilizamos alguma estratégia até de influenciadores, né, para trazer lead, para gerar lead. E eu falei, cara, eu preciso entender um pouco mais desse comportamento de compra, né? Eu, apaixonado por vendas, eu falei, cara, como que é essa relação, né, de você comprar uma prestação de serviço específica pelo Instagram? E aí criei um Instagram, na época até criei no nome da minha cachorra, porque eu não queria, era totalmente aversivo. E aí eu comecei a analisar algumas frentes de negócio dentro do digital, né? E aí eu olhei ali, muita essa galera toda que faz lançamento, né, que tem as metodologias de lançamento. Entrei também dentro da parte ali de uma análise aprofundada de startups, né, do mercado de startups, de investimento, né? Quando eu saí da Tigre, eu tinha um orçamento ali interessante para subsidiar um projeto, né, de empreendedorismo, né? E aí entrei, passei por essa parte de lançamento. Deixa eu fazer só uma pergunta, velho. Claro. O que te levou a sair da Tigre? Cara, o ambiente já não estava mais me agradando. Saquei. Aí, o ambiente corporativo, as demandas ali dentro do corporativo, e eu tinha ali na época, era casado, né? Sim. Eu passava muito tempo fora de casa, né? Viajava com frequência, estava trabalhando. A pesar, tal. Isso começou a ter alguns impactos, né? Principalmente quando diz respeito à qualidade de vida e tudo isso. Sim. Então foi ali o ponto-chave que eu falei, cara, ou eu continuo nisso, eu de fato ali estava à beira de ter um burnout. Pode crer. E aí... Tenso, hein, velho? Tenso. Sim. Então, aí você pegou, investiu nessa franquia e o digital apareceu para você quando você começou a perceber que era algo completamente diferente do que você fazia, né? Totalmente. Totalmente diferente. Apesar de que, como eu sempre falo, venda é fruto de um relacionamento. E eu comecei a pensar como me relacionar através do digital. E aí, dentro desse estudo que eu comecei a fazer, eu tinha opção de novo, né? Eu falo sempre da minha cidade, que é uma cidade de 200 mil habitantes. Eu falei, cara, eu posso montar um negócio local. Inclusive, eu recomendo você virar vereador, porque já falou umas 7 vezes aí, velho, do bagulho. Ou eu faria um negócio local, onde eu entendi que eu teria 200 mil habitantes para atingir, que é a quantidade de habitantes da minha cidade. Ou eu procuraria algo dentro do digital que eu poderia atender mais de 200 milhões. Completamente. E aí foi quando eu comecei a estudar, de fato, o mercado, como eu falei, passei por esse universo de lançamento, de startup, só na base de análise de mercado. Até que eu encontrei um modelo de full commerce, né? Entrei num funil de full commerce, né, desses no 2020, mercado. 2020 isso aí? 2019 ainda. 2019. Final de 2019. E aí encontrei um projeto onde eu desenvolvi a empresa que desenvolveu a marca, né, que desenvolvia a marca, fazia logística, né, hoje dentro do grupo a gente tem isso, né, mas naquela oportunidade eu encontrei uma empresa
E eles me mostraram todos os cenários, né, que eu poderia ter, e foi aí que eu tomei a decisão, de fato, como eu chamo de queimar a ponte. Eu chamo de queimar a ponte, cara. Daqui para trás fica a minha carreira antiga contra o CLT, e daqui para frente eu vou seguir. Você tomou essa decisão nesses termos mesmo? Tipo assim, eu não quero mais trabalhar numa empresa, eu quero construir algo para mim. Exatamente. Foi ali. O que motivou foi justamente esse cenário de ser um ambiente que você já não concordava mais, competitividade, enfim, e você querer realmente ter uma parada, pegar tudo que você construiu como Daniel, né, os ativos Daniel, e colocar numa parada sua. Onde eu pudesse ter o poder de tomar decisão de acordo com o que você acredita que é o melhor. Que eu acredito. Entendi, exatamente. Véio. E aí desenvolvi o produto, né? É muito outra coisa, cara. Eu tenho algumas questões com data, né? Eu estava desenvolvendo um produto dia até 12? Não, um pouco antes, um pouco depois. Mas inicialmente o produto era um produto, um sérum facial, olha que coincidência, Sim. né? Uhum. Era um sérum facial. Oi? Coincidência mesmo, velho. Era um sérum facial, e só que no meio do caminho tinha uma pedra, né? Um produto que eu via lá na empresa que desenvolveu, e era um produto que eu curtia a parte de comunicação do produto, embalagem, benefícios, eficácia do produto, e era um produto que estava meio que pausada a operação naquela oportunidade, até que o produtor colocou o produto à disposição, colocou à venda. Tá. E sabendo do interesse que eu tinha no produto, a admiração que eu tinha no produto, o gerente comercial dessa empresa falou comigo só: a partir de hoje, o Speed Redux, que é a minha marca, a partir de hoje o Speed Redux é seu. Eu falei, pô, mas como assim, cara? Como é que é isso? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar? Qual a quantidade de produtos que tem no estoque, tudo isso? Aí ele falou assim, não, isso aí a gente vai resolver e tudo isso. E aí foi no dia 16 de março de 2020 que eu tomei essa decisão de comprar esse produto. Você deve estar perguntando, né? Pô, o que é isso, dia 16 de março? Quando anunciaram a pandemia, né? Dia 17 de março foi anunciado o lockdown. Que parada, né, velho? E nesse inteirinho de tempo, eu vinha estudando tráfego pago, né, anúncios, né? Comprei alguns cursos, comecei a tentar me desenvolver. Meu Deus. Tentar me desenvolver nessa área, só que eu estava tendo muita dificuldade de fazer vendas através de anúncios pagos. Até que, né, tentei ali, coloquei todas as desculpas, né, em pandemia, que as pessoas não estavam comprando, que não sei o quê. Na realidade, cresceu pra caramba na pandemia, velho. Então, assim, enquanto eu fiquei olhando ali para os problemas que estavam acontecendo, eu não consegui realizar uma venda. Isso é louco, né, Dani? Não consegui realizar uma venda. Isso é louco, porque isso entra no aspecto mental que a gente fala muito na empresa independente, né? Porque, assim, existe o fator estrutural de um business, existe o fator do conteúdo em si, e existe o fator do mental do empresário e da galera que está com aquele empresário. Eu vejo que, assim, é um 880 muito grande. Quem fala de desenvolvimento de business, desenvolvimento de empresários, normalmente, ou o cara não fala nada sobre o mental, ou ele entra numa linha que a gente acha meio doideira, né? Meio até mística. Mas na realidade, cara, a sua programação mental, né? Ela vai ditar até onde vão os seus resultados. Então isso é um exemplo clássico. Enquanto você olha para os problemas, as soluções ficam ali aguardando para ser descobertas e você está ali. E quando você foca no problema, você tende a enxergar cada vez mais problemas e problemas e problemas. Você fica num loop infinito ali. Então essa é uma parada que realmente ela é um padrão que acontece e é um círculo vicioso muito perigoso, velho. Cuidado se você tiver nessa vibe aí no seu momento aí, velho. Verdade. É um ponto que você trouxe aí que é extremamente importante, porque o que acontece? Eu naquele momento ali, olhando as variáveis, o que estava acontecendo no mercado, eu não tinha um network. Isso é uma coisa pesa, também véio. Extremamente importante, porque o meu network era o quê? Naquela transição era o network das pessoas do mercado físico, né? Do varejo tradicional. E eu pensava ainda com a cabeça do varejo tradicional. E com a cabeça do varejo tradicional, realmente a pandemia veio para destruir, velho. Exato.
Então, o digital é completamente diferente. Quando eu começava a conversar com as pessoas, não, cara, o pessoal da pandemia não tá gastando dinheiro, é isso mesmo, tá não sei o quê. E aí, de novo, eu quero trazer um ponto que, assim, a gente às vezes não precisa inventar a roda. Quero trazer um ponto que não precisa inventar a roda. Lembra que eu falei que em 2019, quando eu estruturei a franquia, um dos nossos, na verdade, o único ponto de captação de cliente que a gente tinha era uma página no Instagram e a gente começou a usar influenciadores, micro-influenciadores da minha cidade. E aí, o que eu fiz? Falei assim, já sei, fiquei ali fazendo investimento, né? Um produto em março, abril, maio, e aí quando foi no mês de maio, eu falei assim, a partir de agora, eu não vou investir mais em anúncio. Não vou investir mais na plataforma de anúncios que eu usava na época, hoje Meta, né? Mas Facebook Ads. E eu falei assim, cara, eu vou usar uma estratégia de um dos maiores marqueteiros que eu conheço de todos os tempos. Você poderia chutar aí, você como cientista de marketing, você pode citar aí vários que você não vai acertar. Ixi Maria, velho. Silvio Santos. Não, ainda não. Mas na mesma ali, um pouco parecido, diferente. Dá uma dica então, vai, velho. Cara, o cara chegou, os filhos dele fizeram um filme contando a história dele. Ele participa da história dos filhos dele. Aí foi difícil pra mim, velho. Estamos falando que 1930 e quanto? Eu tô falando de um filme recente que chama Dois Filhos de Francisco. Puta, pior que eu ia falar, hein, velho. Ó, xerequinho ali acertava, hein, velho. Brincadeiras à parte, o que eu... Traz aí, pai. Tá de boa. Aquele momento da tela cinza ali, editor. Valeu, pai. O momento que... o que eu pensei naquela oportunidade? Você disse que um dos maiores marqueteiros é o pai da galera. O pai dele. O seu Francisco. Para mim, um dos maiores marqueteiros. Um cara que consegue construir, como a gente sempre fala aí, né, a influência, o poder da influência que a gente tem. Você vai lembrar, não sei se você já assistiu o filme. Já, pô. Duas vezes, é muito bom. O filme mostra ali a dificuldade, a jornada, né, dos dois ali. Dos dois. E o que fez virar o jogo? O seu Francisco pegou o salário dele, comprou todo de ficha telefônica e todos os dias ele trabalhava numa obra, ele pedia pra galera da obra botar... Pedia música no rádio, velho. Ligava... Pode crer, velho. Eu quero... É o amor. E ele gastou todo o dinheiro dele pedindo, fazendo com que a música É o Amor fosse o top 1 da rádio e assim aconteceu aí. Sensacional. A explosão aí da dupla. Base nisso, né, brincadeiras à parte aí, mas assim, eu sempre digo o seguinte, marketing digital não existe. O que existe é uma bandeira que eu levanto. Mas o que existe é uma coisa só, né, velho? O que existe é o marketing e a distribuição, o canal é onde você vai escolher. Total. Então a gente atua hoje com marketing digital, que é o canal de levar produtos e serviços para serem vendidos através da internet. Sim. Às vezes as pessoas criam uma entidade chamada marketing digital que tem dentro desse segmento várias coisas que podem ser feitas. E o que eu pensei ali, né? Brincadeira, estou falando do seu Francisco, tem o mérito dele, mas ele gerou, né, uma audiência para aquela música e, consequentemente, a música, por ter qualidade, por ter, né, uma dupla legal, trouxe e aí a história... fala por si só. Em maio de 2020, eu pedi na fábrica para me mandar, na logística, na verdade, para me mandar 300 unidades do meu produto para casa. Aí o pessoal falou, pô, você vai fazer o quê? Você vai vender no 1 a 1? O que você vai fazer? Você tinha pedido, o seu estoque era quanto? 997 unidades. Tá. Eu pedi para mandar. Tá afiado, hein, velho? Eu tenho os números, cara, porque são números marcantes por conta de tudo que aconteceu, né, nesse processo. Né, foi algo ali, 2020 foi um ano marcante, de grandes desafios. Né, total, foi doideira. Engraçado, eu não cheguei a ter um burnout em 2020, mas eu tive um burnout em 2020.
Você sabia isso, cara? Existe uma... Tipo, excesso de fazer nada? Não, exatamente então isso. Tem isso desde 2000. O burnout é quando você... O burnout é quando você tem muita tarefa e o burnout é quando você, às vezes, tem fica... falta de demanda e fica ocioso. Exato. Eu não conseguia me ver pelo fluxo de trabalho que eu sempre tive, eu não conseguia me ver num estado onde eu só estudava. Posso complementar? Claro. Porque assim, esse bate-papo, além de você se inspirar com a história, você aprender com a essência e o néctar da jornada das pessoas, cara. Tem uma teoria, Dani, que são as camadas da personalidade, né? Então, quando você ultrapassa certas camadas da personalidade, você já não consegue mais voltar a existir como uma camada anterior. Então, posso errar aqui em uma camada, porque assim, eu não lembro se é a camada 3 ou a camada 4, mas eu acredito que a 3 é a camada do estudo. Então, você forma a sua personalidade através do estudo. Só que você já era um cara de camada 7, velho. Porque você era um líder que servia outras pessoas. Então, da camada 3 para a camada 7 é uma diferença muito gritante. Então, o senso de propósito e de progresso da sua parte vinha quando você estava ou trabalhando efetivamente gerando resultado, ou exercendo a liderança gerando resultado através do trabalho de outras pessoas, onde você servia como um líder ali e você ter que voltar. E por isso que o recomeço muitas vezes é desafiador, né, velho? Se você já está num nível muito alto de jogo, num jogo que você joga hoje, você vai recomeçar em outro jogo, você tem que voltar muitas etapas e seu padrão de referência era o que você jogava antes, velho. Então você fala assim, cara, eu não estou tendo progresso algum, eu estou estudando isso aqui, mas na verdade é um outro jogo, né, velho? Então acaba que dá um reset, um new game, e aí você tem que se adequar àquilo ali, né, velho? Estudos apontam que você leva até 4 anos para se tornar um especialista dentro de uma área. São mais de 10 mil horas exercendo alguma atividade para você, de fato, ter um nível de conhecimento. Vai chegar a maestria, né, na parada. E a gente, às vezes, tem essa percepção que no digital, né, de novo, lembra lá da minha decisão. Aonde eu vou atuar? Num local que tem 200 mil habitantes ou onde eu tenho mais de 200 milhões? Quando você olha para esse cenário, você pressupõe que em 200 milhões o seu nível de assertividade pode ser maior. E aí cria-se a expectativa que é fácil. Não é fácil. É mais viável. Quando a gente faz uma avaliação... Mais provável, né, velho? Mais provável. Você tem uma chance maior, uma vez que você consegue operar esse modelo de negócio, né, através até de home office. Né? E aí, voltando lá, né, a história eu pedi 300 unidades do produto na fábrica, pedi para entregar na minha casa. E aí muitas pessoas, às vezes, chegaram a me perguntar, me chamar de maluco novamente. Eu tenho cara de maluco e sou maluco. Me pediram, eu pedi essas 300 unidades e eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu vou mapear dentro do Instagram influenciadores que tenham acima de 10 mil seguidores, porque naquela época, né, não tinha o link para clicar, era o famoso arrasta para cima, véio. E precisava de mais de 10 mil seguidores. E eu fiz um processo, às vezes muita gente pergunta para mim, como trabalhar com marketing de influência e tal? Eu falei, marketing, como é que eu abordo um influenciador? Você não vai abordar você vai abordar 100 influenciadores, se você tem uma marca nova, você vai abordar 100 influenciadores para 2 te responderem. E dentro desses 2 você vai apresentar a tua proposta. Não tem nada fácil. Com base nos desafios que você vai evoluir ou até parar, porque eu tinha essa opção também, de parar. Mas não era outra coisa, né, velho? Não era o meu objetivo. Podia voltar para o mercado. Mas também não era um regresso que você não queria, né, velho? Não era isso. A minha opção meu plano B era fazer o plano A dar certo. E aí eu construí uma base, ali consegui fazer uma captação ali em torno de 50, 60 influenciadores, né? Acima de 10 mil seguidores. Qual era o produto mesmo, velho? Era um gel redutor de medidas. Tá. Mas aí que entra também uma outra questão. O produto sempre foi vendido com uma promessa muito agressiva no mercado. Né? Ele foi concebido para ser um redutor de medidas. Tá. Só que ele também tinha uma questão secundária do produto, era um tratamento para celulite. E ao invés de eu posicionar o produto como gel redutor de medida,
Eu mudei o ângulo de Você visão. já manjava de copy na época? Nada, zero. Ah, mas tinha a malícia, né, Paulo? Eu tinha a experiência de vendas. Experiência do Rio de Janeiro. Aonde o que eu identifiquei? 95% da população feminina no Brasil tem celulite e quase 100% deseja eliminá-la. Sim, sim. Então é uma dor comum na população e que a chance também era maior de dar resultado. E eu criei uma abordagem, né, do produto voltado para a celulite. E aí eu trouxe essas meninas, essas micro-influenciadoras, para criar de fato uma base aonde eu tivesse ali muitas pessoas falando bem do produto. Comecei a entrar em grupos de produtos de concorrentes e de analisar o mercado, como que o mercado se colocava com relação a isso. Comecei a entender as dores desse mercado e aí comecei a criar os scripts, né? As copies. Naquela época eu não sabia não era que, essa terminologia. Não era essa terminologia. Então assim, eu comecei a criar os scripts ali e de fato eu me levei para a linha de frente. Eu falei, cara, eu preciso entender quais são as dores do meu público para eu trabalhar a solução. Eu dominava as características, os benefícios, as dores, eu comecei a entender tudo aquilo. Após esse primeiro movimento, que eu consegui trazer diversas micro-influenciadoras, ao mesmo tempo que eu movimentei a página no Instagram, eu ganhei muitos seguidores com isso. A página da sua cachorra, vamos lembrar disso. Não, a página já do produto agora, né? A página do produto, não era minha pessoal, a página do produto que eu posicionei ele, criei toda uma estratégia ali de comunicação, levando sempre o público para a celulite. Os scripts que eram tratados para as influenciadoras eram scripts para celulite. E aí, falei agora, depois que eu fiz esse movimento, né, que a gente sempre fala, né, essa questão de fazer o movimento, trazer ali pessoas engajadas, utilizando o produto, gerando prova social, eu fiz um mapeamento de influenciadores que tivesse o assunto mais falado no YouTube. Porque o YouTube me dava métricas de que falavam do quê? Em 2020, quais eram os vídeos com o maior número de visualizações falando sobre celulite. Tá. Aí você foi atrás dessas influenciadoras no Instagram. No Instagram. Certo, e aí? No Instagram. E aí tinha a primeira, a segunda e a terceira colocada. Tá. Lá no YouTube. Tentei contato com a primeira, com a segunda, a terceira me respondeu. Sempre assim. É. De novo, tentativa constante. Você não pode desistir. Se eu não conseguisse falar com a terceira, eu falaria com a quarta, assim vai, com a quinta, com tudo isso. Na terceira, era uma influenciadora que cresceu muito, né, até por conta de compartilhar muitos treinos em casa e tudo isso, na época da pandemia. A galera estava precisando treinar em casa, então ela tinha uma distribuição de conteúdo legal. Ela já tinha experiência com outros produtos, não de gel, mas de nutracêutico, né, encapsulado. Eu pedi os dados, e aí mais uma dica de ouro. Procurem saber do influenciador quais são as métricas. Se ele já trabalhou se ele trabalhou com alguns produtos, quais foram os resultados dele, o que teve melhor aderência, audiência dele, quando se diz respeito a script, né? Traga o script para o influenciador, mas deixe ele adaptar de acordo com a linguagem que ele utiliza. Não adianta você pedir ao influenciador para que utilize a sua linguagem, e sim a dele, que ele se comunica e que tem fit, tem touch ali com o público dele. E assim a gente fez. Não posso deixar de agradecer, na época, a pessoa que me ajudou nesse projeto, que foi a assessora dessa influenciadora. Ela, de fato, ela trouxe ali alguns pontos de ajuste dentro da minha oferta, do meu site. O site continuava com o modelo ali agressivo, de promessa muito forte. E ela falou assim, não, mas poxa, dá pra gente ser um pouco mais... Dentro do nosso mercado a gente chama de white, né? Mas dá para ser uma oferta mais leve, uma oferta que seja mais congruente com aquela influenciadora. Com a entrega, né? Sim, sim. E aí, cara, eu dei um all-in. O orçamento que eu tinha para o ano de 2020, eu investi nesse projeto com essa influenciadora. Com uma influenciadora? Uma influenciadora, eu investi o meu budget de 2020. Você tinha quanto, que mal lhe pergunte? Cara, eu tinha 60 mil reais para fazer nesse projeto. Isso em 2020. Você é o bichão mesmo, hein? Você gastou 60 mil com ação com ela. E aí? O que aconteceu? Me diga assim, que deu certo. Novamente, vamos lá. Me diga que deu certo. Vamos lá. Eu fiz um aprofundamento
Se não, bom, pessoal, vamos dar esse spoiler, né? Se não der certo, eu não estava aqui agora do lado desse monstro sagrado aqui, que é o nosso Gabriel Monegato. Meu Deus. Mas o que eu quero trazer de reflexão? Eu fiz um estudo do mercado, eu reposicionei a oferta, eu trouxe uma base consistente de pessoas falando sobre o produto com depoimentos reais. Quando eu trouxe essa influenciadora já tinha uma... que tinha ali acima de 400 mil seguidores naquela oportunidade e que ela me trouxe dados e comprovações que ela tinha conversão dentro do nicho que a gente ia falar, a gente construiu um storytelling. Por mais que em 2020 era mais, que o pessoal arrasta para cima e tal, a gente construiu um storytelling, introduzindo o produto dentro da rotina daquele influenciador. Ela fez um stories utilizando o produto num momento de descontração, num momento de troca lá dela com a audiência, sem mencionar o produto. Neste dia, já começou a gente me chamar no direct. Antes mesmo de fazer a revelação. E aí, quando ela fez a revelação no primeiro dia, a gente vendeu mais de 30 mil reais. Com um stories. No final da campanha, vocês fizeram quanto? Então, o que aconteceu? A gente deu continuidade. Qual que era a estratégia naquela oportunidade? Era tráfego direto para a página de venda. Eu tô angustiado aqui, velho. Página de venda. Deu certo essa parada? Então, ela vendeu, no primeiro mês, ela vendeu mais de 120 mil reais. E aí a gente deu continuidade nisso, né? A gente começou a trazer, né, mais pessoas para dentro, mas ela tinha uma performance de venda muito grande. E a gente, ao longo ali de junho a janeiro de junho de 20 para janeiro de 2021, a gente vendeu mais de R$1 milhão só com marketing de influência. Que vagabundo você, velho. Nunca contou essa história pra nós, mano. Mas assim, incrível o resultado, cara. E muita gente, eu falo por mim, velho, tem receio de fazer marketing de influenciador porque ele é diferenciado, né? Se você trabalha com outras plataformas de tráfego sob demanda, você consegue controlar o quanto que você está investindo diariamente, inclusive, e se não estiver dando resultado, você pausa. A questão com o marketing de influenciadores muitas vezes é que você tem que pagar adiantado. Você não sabe se vai dar resultado ou não, né, velho? É isso. Então, deu um frio na barriga, mas assim, muito louca essa história, hein, velho? E aí, o que acontece? A gente veio aí, conseguimos fazer um número aí superior a R$1 milhão com esse produto, com uma única marca, e eu tinha um maior orgulho, mano. Eu tinha um maior orgulho. Por que eu falo eu tinha um maior orgulho? Porque eu falava, cara, eu tenho um CPA que ninguém tem. Comecei a conhecer pessoas, né? Entrei em alguns grupos de networking. Você começa a ter parâmetro do que... E os caras falavam de Facebook com aquela agonia de porra, bloqueio, não sei o quê. E eu chegava e falava assim, eu não tenho bloqueios, eu não anuncio, eu odeio Facebook, eu odeio o anúncio. Mas eu usava também, de novo, lembra? Porque eu falei que não existe o marketing digital, porque, cara, às vezes as pessoas acham que confunde marketing digital com tráfego pago. Não, são coisas, é uma fração mínima do universo do bagulho, velho. Exato. Então eu utilizei do marketing de influência para escalar minha operação e ela deu muito certo, né? E foi uma baita experiência. Baita experiência, velho. Cara, foi muito legal construir funis hoje, naquela oportunidade, funis de conversão de influenciadores, né? Mas eu queria trazer a reflexão de que venda, de novo, conceito básico de venda. Você cria uma base, você cria uma audiência, cria um movimento, introduz uma fonte de fato de conversão, de performance, que é o que a gente está falando aqui. Fator X ali. E aí, cara, eu tinha orgulho, como eu falei, né? De novo, a palavra tinha, eu vou falar novamente, eu tinha orgulho, porque hoje eu me envergonho. Por que eu falo que eu tinha orgulho e hoje eu não tenho mais? Puta, dá uma dica aí, velho, porque essa aí foi difícil de captar, hein, Porque, cara, imagina o seguinte, eu criei um bloqueio, vamos falar novamente sobre a questão comportamental e a importância de você ter pessoas ao seu lado, certo? Escolher bons mentores, se relacionar com as pessoas certas. A gente fala muito sobre isso, né? Que network é a lei do limite. Né, que o limite de sucesso de uma pessoa está atrelado ao network que ele vai fazer.
A galera, porra, nunca chegou pra mim e falou, cara, tu é um completo idiota. Se você tá usando marketing de influência... Sim, eu te falei isso? Pode me falar, me chama de idiota que você vai entender. Não. O que acontece? A partir do momento que eu tracionava as pessoas e jogava elas direto pra minha página de venda, que eu sequer tinha um pixel instalado na minha página de venda... Não, aí eu não vou te falar, não vou te xingar, mas mentalmente já xinguei, velho. Pois é. Então por isso que eu falei que eu tinha muito orgulho. Por quê? Porque eu tinha um CPA. CPA ridículo. Tinha um resultado operacional muito excelente, bom. Muito bom. Só que o mais valioso, o ativo mais valioso que eu tinha dentro da minha operação, que era a base, a inteligência, e você não estava captando. Eu sequer fazia um remarketing. Então hoje, analisando com a capacidade que eu tenho de analisar uma operação dentro do digital, né, e até do negócio físico, com o olhar que eu tenho cirúrgico de entender cada etapa do processo, eu asseguro que dentro da minha operação, naquela oportunidade, em 2020, eu teria faturado no mínimo 5 milhões de reais. Por quê? Porque se eu tivesse uma estrutura básica de remarketing... E back-end, velho? Remarketing em Google, rede de pesquisa e display, YouTube, Native, TikTok, Quai e Pinterest, eu faria aumentar ainda mais o nível de consciência do meu público e eu teria um nível de conversão animal. Se eu fizesse uma base ali de ativação, de vender para aquela galera de forma mais automatizada com as ferramentas que hoje a gente indica para os nossos mentorados, a gente explodido, velho. Teria feito um resultado animal. Cara, e até aproveitando esse gancho, uma das coisas que os nossos mentorados que mais têm resultados com a gente aqui na Bússola, por incrível que pareça, saem de 6 dígitos para múltiplo 7 em 3 meses. A gente já teve mais de um caso assim. Não foi, cara, nada megalomaníaco. Foi o simples. Exatamente isso que o Dano está falando. Ou está relacionado a abrir outras fontes de tráfego ali, de topo de funil, ou construir um remarketing com fontes que são eficientes, ou você construir algo de back-end ali, vendendo mais uma vez para a pessoa que já comprou de você. Falando assim é simples, por ser um vídeo que vai estar gratuitamente disponível, vai falar assim, velho, isso aí não dá valor, mas velho, isso tem um impacto gigantesco que o Dani falou, velho, 5 vezes mais resultado no mínimo, se você implementar essas coisas simples e que você muitas vezes já sabe que tem que fazer e não sei por que você não faz, e a parada, né, tem um potencial de explosão muito maior, velho. É surreal, assim, porque, novamente, né, eu tinha um resultado, uma empresa extremamente saudável. Não, resultado incrível, tá ligado? Mas poderia ter sido ultra frase, incrível. Aquela frase assim, ó, o bom é inimigo do ótimo, velho. A gente teve a gente sempre analisando uma operação, em alguns casos, a gente identifica que uma operação altamente lucrativa ela é perigosa quando diz respeito à longevidade dessa operação. Que foi o que aconteceu comigo. Em janeiro para fevereiro de 2021. Certo, aí já foi o ano que você já tinha tido o resultado. Eu tive resultado em 2020 para até janeiro de 2021. Certo. O mercado olhou muito para marketing de influência, começou a mudar muito, se reposicionar. Teve um novo concorrente que entrou olhando para esse nicho de celulite. E ele fez um dumping, né, chamando dentro do mercado tradicional, ele fez um dumping que ele fez o quê? Cara, eu vou varrer, eu vou contratar todas as influenciadoras para esse segmento. E aí o que ele fez? O valor que eu pagava, ele colocou 3 vezes mais. Aí já era, né, velho? E aí o que aconteceu? Uma empresa naquela realidade que era minha, que extremamente saudável, mas não estava escalada para que eu conseguisse acompanhar ele. E eu falei, cara, eu vou buscar outras influenciadoras. E aí, mais um erro grave. Eu tinha uma influenciadora que, né, tinha ali naquela época, ela já tinha crescido a audiência dela, estava acima de 1 milhão de seguidores, que era a principal, tinha uma base de micro-influenciadores que faziam poucas vendas, mas faziam vendas com constância. E eu falei, cara, se eu agora contrato uma giga influenciadora... A tendência é estourar, explodir. A tendência é estourar. O que eu fiz? Pensamento de cabeça do mercado tradicional, fiz um investimento alto em estoque e fiz um investimento alto numa giga influenciadora. Contando que
Eu quero nomes. Tô zoando, velho. Tô zoando. não cabe. Mas a influenciadora que tinha o maior nível de conversão, quando ela tinha 500 mil seguidores, foi o ápice de conversão dela. Você tá falando que você pagou 60k lá. Para um projeto de longo prazo. Sim. Naquela oportunidade ali em janeiro de 2021, eu fiz um investimento numa influenciadora de 13 milhões de seguidores. E a minha projeção de venda com ela era somente 3 vezes mais do que a outra. De 500 mil? De 500 mil. Porque eu falei assim, cara, se ela tem 13, se a de 500 fez essa quantidade de vendas, a de 13 vai vender no mínimo 3 vezes mais. Tá. E foi aí o maior erro que eu cometi. Por quê? Eu pulei a primeira etapa de análise de público, de envolvimento com... Você fazia isso com todas as influenciadoras? Todas. Tá. Fazer análise de público, de perfil, de audiência e tudo isso. Que dava. De forma assim, a gente entrava, analisava, acompanhava o influenciador antes de fechar com ele. Deixa eu fazer uma pergunta, você tinha equipe nessa época? Nessa oportunidade ali em janeiro eu já tinha 3 pessoas comigo no meu time. Tá. Tinha uma pessoa ali que trabalhava como se fosse uma gerente, né, vamos dizer assim, né? De afiliado? Não, gerente, eu não abri para afiliado. Gerente geral. Ela trabalhava ali como suporte comigo, e aí depois eu tinha uma pessoa cuidando de design, e tinha uma pessoa que eu contratei para fazer o tráfego, porque eu imaginava que eu poderia ter um tráfego ali, pelo menos um pouco mais estruturado em outras fontes de tráfego, entendeu? Que não fosse Facebook. Então eu rodando o Google, rodando alguma coisa de native. E aí eu fiz um all-in de novo. Fiz um investimento, um aporte alto nessa influenciadora, 60 mil reais para 6 stories. A outra que você pagou 60 mil reais, qual era o... Era 6 meses. 1 stories por semana, então nós estamos falando aí de... como é que é? 4 vezes 16, 60, 96 agora, stories. Abram suas calculadoras aí, façam as contas. Eu paguei 60 mil para 96 stories. 6 meses de 1 story por semana. E para essa influenciadora eu paguei para 6 stories, porque eu tinha as métricas, né? E eu imaginei, eu paguei 60 mil, 10 mil reais por uma sequência de stories. E aí, velho? E aí que na primeira postagem ela não vendeu. Na segunda, eu fui tentar entender um pouco mais, aprofundar o que já tinha dado certo com ela com outras marcas, porque ela é uma influenciadora de âmbito nacional. E acabou que ela sequer deu continuidade no projeto. Te reembolsou? Não reembolsou. Uma salva de palmas. Não influenciadora. Reembolsou. Então, assim, mais uma dica que eu dou. Neste caso, a gente tinha um contrato com ela, né? Conseguiu então eu reverter, precisei acionar ela para resolver, por isso que eu não quero dar nomes. Mas, enfim, isso está rolando aí até hoje. Então, assim, imagina que eu fiz um investimento de estoque, fiz um investimento de mídia com ela e, cara, fiquei ali apertado financeiramente para continuar tocando a operação. Para continuar tocando. E aí, nesse inteirinho de tempo, por conta do destaque que eu tive em vendas ali com influenciadores, com o meu produto, num curto espaço de tempo, eu comecei a me relacionar com o mercado, entender, participar de grupos de network, e eu comecei a ver as deficiências do mercado. Onde eu via a galera ali que às vezes, faturando mais de 400 mil por mês, achando que estava pagando 4% de imposto. Falei, cara, já está pagando, você já estourou a faixa do Simples Nacional aqui, cara. Uhum. O cara trabalhando com afiliado, pagando 60%, 70% de comissão, eu conseguia trazer ali uma planilha de precificação com ele, que eu fiz, e dizer para ele, cara, a tua operação tá deficitária aqui. Mas você chegou a colocar afiliados na... Não, porque a conta não fechava. Não fechava para você. Para mim, com a lucratividade que eu tinha, afiliado não faria sentido. Eu falei, por que eu vou pagar 60% de comissão para um afiliado se eu posso pegar essa mesma verba e eu mesmo realizar as vendas? Sim. E aí eu comecei a ver essa deficiência do mercado. Na verdade, não vou chamar de deficiência, mas essa oportunidade de melhoria dentro do meu network. Meio de 2021 isso aí. Isso ali já ali março, abril de 2021. Tá. E foi quando eu comecei a pensar assim, pô, cara, eu preciso, de novo, me testar em fazer algo diferente. Aí apoiei uma
um lançamento, criamos ali uma estratégia de lançamento. Para a sua parada? Não. Para outra parada. Para um expert que na oportunidade a gente acabou tendo um ponto de conexão num evento que a gente participou, e aí ele ia rodar o tráfego do meu produto e acabou que depois ele resolveu, pô, cara, tem aqui uma audiência, tem uma demanda reprimida, e aí a gente criou um produto para ele do zero e lançamos em 20 dias. Em 20 dias, a gente bateu mais de 200 mil reais de faturamento. Massa, hein, velho? Com aquela estrutura. Você tá vendendo o que ali? Cara, era uma mentoria. Era uma mentoria e que ensinava pessoas a venderem online. E aí a gente trouxe ali uma estrutura, de novo, pensando na parte comercial da coisa. A gente tentou fazer uma captação de lead, porque ele tinha um time lá que tinha experiência com tráfego, mas não tráfego para lançamento. E aí a gente conseguiu entender de novo o poder da influência. Nós trouxemos ele por participar de grandes grupos de network, ele trouxe referências de dentro do mercado, e aí a gente fez 7 lives consecutivas, uma por dia, trazendo players do mercado, falando com ele sobre o mercado. Você que desenhou essa parada? Eu e mais uma pessoa que estava comigo nesse projeto, naquela oportunidade. E aí eu acompanhei toda a parte de execução, contratação de time, desenvolvimento, as peças que precisavam, a parte de design. Não colocava a mão, mas eu tinha ali a parte de estratégia e organização de fato das ferramentas necessárias. E aí deu muito bom, né? Deu muito bom esse resultado, porque a gente trouxe ali 7 personalidades, né? 7 players do mercado. Depois levamos para uma estratégia de CPL, né? De 3 aulas com conteúdo, e no 4º dia a gente abriu o carrinho e conseguimos fazer um resultado bem interessante. Já utilizando um básico no de back-end, que era ali o atendimento no 1 a 1 mesmo, time humanizado. Para fazer a segunda venda ali. Fazendo ali a galera que foi até o Instagram ou que chegou no WhatsApp e que estava meio assim, a gente converteu, tivemos um nível de conversão bem legal, porque era um ticket alto, era um ticket ali de 1.997. E aí eu falei, cara, isso é legal. Isso é legal. Eu consegui fazer num prazo muito rápido, olhando de fato ali para aquela estrutura. Não seguimos um modelo, por exemplo, do meteórico, do coisa, né? Semente. Não. Usamos ali uma inteligência, usando o marketing de influência mais o modelo de CPL. Pô, velho, agora você me quebra, né, velho? Por quê? Porque tem muita gente que tá usando o modelo do semente, né, velho? E mente muito, né? E mente muito. Não dá. E aí, cara, eu entendi que eu teria essa oportunidade de apoiar, né, pessoas que gostariam de se desenvolver. E aí chegou através de... Cara, não tive um ano fácil, 2021. 2021 não foi um ano fácil com relação a resultado. Você decidiu encerrar a sua operação do produto? Então, eu pausei a minha operação. Pausei a minha operação. Porque veio a concorrência forte e você deu uma atacada que não rolou. Eu pausei porque assim, acabou que eu não tinha, como eu te falei, eu dei um all-in, e aí eu falei, cara, eu preciso me subsidiar aqui agora por um período. Então, assim, eu acabei pausando a operação naquela oportunidade. E acabou aparecendo essa oportunidade de trabalhar, né, ajudando, trabalhando com prestação de serviço. Entendi. Me dá um minuto, velho. Preciso dar uma mijada aqui. Já tomei 1 litro de água aqui, velho. Cê fechinho. Beleza, você encerrou a operação, começou a se capitalizar de novo. Isso em 2021. Então, 2021, meio que a sua temática de 2021 foi conseguir reestruturar, se reerguer ali. Exato. E aí foi a hora que eu comecei a entender que serviço poderia ser... um caminho para você. Um caminho. E eu entendi que ajudar pessoas que estavam dentro do mercado, que a gente sabe que nosso mercado, a gente tem um player que fala no mercado que a gente está um criativo de distância de se tornar milionário, né? Milionário vender R$1 milhão. Sim, sim. Só que muitas das pessoas que atingem o tão famoso... Quero uma água, meu príncipe? Não, muito obrigado. Tem aqui muito... ótimo. O número mágico aí de múltiplos 7 dígitos, elas não estão preparadas. Precisamente. Eu sempre usava isso com as pessoas no meu network, que eu falava assim, você torce, reza, você não dá o azar de escalar a sua operação. Porque se você escalar a tua operação, você vai quebrar. É contra-intuitivo pra caramba, né, velho? Exato.
Por quê? Porque eu comecei a identificar padrões de comportamento dentro do mercado que grandes players que já atuaram no digital e não atuam mais hoje, eles erravam na mesma forma. Eles subiam muito rápido e eles desciam muito rápido. Qual que era a sua leitura? A minha leitura é porque não tinha uma análise de tributária, né? Tá. Não tinha uma análise de custo de produto, não tinha uma análise de, cara, você chegar e falar assim, cara, eu vou pagar, só para você ter uma ideia, meu negado, empresas do ramo tradicional, O seu habitat natural ali, velho. a lucratividade de uma empresa física, ela tem uma variação de LL ali de 3 a 7% de lucro líquido. Caramba. Quando a gente olha para o digital, Caramba, velho. a gente acha que a lucratividade ela é 50%. Um representante comercial de uma indústria do físico, ele ganha a média 5% de comissão. Uhum. E às vezes chega a 10%. Às vezes chega a 10% quando o produto tem uma alta lucratividade. Uhum. Quando você olha para pagar por um afiliado 60%, 70%, 80% de comissão, a conta não fecha. Porque dentro dessa cadeia, você tem logística, você tem tributos, você tem os custos do produto, e para você suportar tudo isso, você precisa de time. Então, de fato, você precisa do mínimo viável de estrutura para suportar esses crescimentos. E a galera não estava... As pessoas que eu conheci ao longo dessa jornada, eles não estavam olhando para isso. Né? De você estar assumindo um passivo trabalhista, de você estar assumindo um passivo tributário, de você não estar olhando para a gestão, de você não estar montando time, de você ficar ali naquele operacional que te deixa louco. Né? É a ilha da fantasia, né, meu amigo? Exato. Então, em 2021 ali, como te falei, foi um ano de reconstrução, foi um ano, talvez o ano mais difícil da minha jornada, porque em alguns momentos eu achei que não ia rodar, porque eu falava, cara, eu entrava num projeto e sei lá, o troço não ali, tô falando ali já no final, né, no último quarto, o último quarto de 21. E aí uma pessoa uma vez chegou para mim e falou comigo assim, Daniel, você tem estoque? Aí eu falei, tem, pô, ainda tem um estoque lá que eu preciso botar para girar, não sei o quê. Ela virou e falou assim, não, você tem estoque. Eu falei, mas não estou entendendo o que você está me dizendo. Não entendi, né? Meu Deus. Você tem estoque intelectual. Aí a pessoa foi filosófica, né, velho? Ela falou assim, você tem estoque intelectual, você tem bagagem, você pode ajudar, dentro disso tudo que você enxerga, você pode ajudar outras pessoas. E eu falei, cara, o que eu fiz? O que eu curto? Sábio ancião. O que eu fiz a minha vida toda e o que eu curto fazer, o que me dá tesão de fazer? Vendas, cara. Vendas, estruturação de time, estruturação de empresa. É isso que me dá tesão de fazer. Uhum. E foi quando ali, em 2022, eu comecei a trabalhar nessa parte de apoiar... 2022. 22, ali no primeiro quarto de 2022 eu tomei essa decisão. Você pivotou. E como que você fazia esse serviço? Você prestava serviço para outras empresas? Então, eu comecei a primeiro, como na época, isso é um detalhe importante que eu não falei, na época do meu produto, ali em 2020, a gente chegava a ter 80% de conversão de boleto. Bizarro, velho. Por quê? A média do mercado era 30%. Bizarro, velho. Porque a gente tinha ali um processo de aquecimento do lead. O lead ele entrava no meu funil extremamente qualificado e quando ele chegava, né, quando ele fazia um abandono de carrinho ou gerava um boleto, que é o caso que a gente tinha essa conversão, a gente conseguia ter um relacionamento muito forte com o cliente, trazer ali, fazer uma quebra de objeções, tinha as FAQs ali, as perguntas frequentes, né, aonde a gente tinha mapeado toda a jornada, todas as perguntas, então a gente quebrava todas as objeções e realizava a venda. Com FAQs, hein, velho? International Branding Experience. Então a gente conseguia mapear toda essa jornada. Mas surreal, velho. Surreal, essa conversão é surreal, velho. E aí a gente começou a prestar serviço para algumas empresas. Fazendo isso. Nessa parte, né? Começamos ali, tinha um time pequeno, tinha 2 pessoas fazendo isso comigo. Eu estruturava o funil ali de recuperação, deixava de pé e o cliente continuava tocando. E também começou a aparecer oportunidade de criação de time de vendas, né? Recentemente a gente esteve num evento e
Cara, são estratégias complementares, né? Hoje o mercado vem falando, né, sobre a venda no 1 a 1, né, a importância de você fazer a venda no 1 a 1, ela é uma estratégia complementar ao teu modelo de negócio. E assim, velho, sabe uma coisa que eu venho observando que é o seguinte, o mercado do digital ele foi evoluindo e chegou um momento que boa parte das estratégias se concentravam na mágica de você conseguir automatizar quase tudo e as coisas aconteciam simplesmente no piloto automático. Isso se disseminou para todos os mercados, então ficou uma coisa comum você não ter um contato com outro ser humano durante o processo de venda no digital. Só que, pela lei dos ciclos, né, velho, chega um momento que, assim, quando você está no extremo, você começa a atender e querer ir pro próximo. Por exemplo, era uma encheção. Eu não gosto, velho, de entrar numa loja de shopping, por exemplo, e vem um cara, você vê que o cara tá um urubu ali querendo fazer a venda e, meu, deixa eu ficar na minha, tal, qualquer coisa eu pergunto pra você. Só que essa questão de ter uma interação humana, que antes a gente estava num polo aqui que era 100% com interação, depois foi 0%, a gente quer de novo, principalmente dependendo do produto e do ticket, né? Pô, eu quero ter um contato com um ser humano para eu ter uma confiança maior em comprar isso aqui, velho. Esse cara tirar as minhas dúvidas no individual. Então, as estratégias de WhatsApp ali, principalmente na pandemia, velho, 2020 e tal, decolaram absurdamente, né? Sim. Então, hoje o contato humanizado durante o processo da venda, fazendo parte do processo da venda, ele é algo que potencializa demais, né? Inclusive, eu acho tá se tornando tão comum que é chover no molhado falar para você utilizar estratégias de WhatsApp, estratégias de ligação, enfim. Só que ainda assim muita gente a gente vê que não faz, né, velho? Exato. Mas algumas empresas estão olhando muito para isso, né, da importância do atendimento humanizado. E quando a gente fala até de um produto, né, de high ticket, um produto com ticket aí maior, e aí tô falando de produtos acima, aí, eu considero acima de 3, 5 mil reais, já considero um produto que você vai ter um nível de complexidade maior quando vai realizar essa venda através do tráfego direto. É interessante acoplar um ser humano na... Exato. Então, assim, algumas empresas tinham essa demanda, né, tanto da parte de estruturação de máquina de vendas para recuperação e também vendas de high ticket. Então, eu comecei a fazer contatos e, devido a um pouco de autoridade que eu construí, né? Só um pouquinho, né? Não, dentro do mercado do digital, um pouco, eu tive ali alguns contatos que as pessoas entenderam que eu poderia ajudar elas em operações. Entendi. E aí teve também, né, de novo, marketing de indicação. Algumas pessoas começaram a identificar ali, dentro do networking delas, e aí eu comecei a ajudar. Teve uma empresa que eu ajudei, que tinha um produto, né, que o ticket, o target ali, o alvo ali era 3 mil reais, e a gente conseguiu muito rápido estruturar aquela operação, a ponto do cara chegar para mim e falar, não, cara, eu preciso que você continue aqui comigo. O projeto era um projeto de 3 meses, onde eu ia estruturar a máquina de venda dele, ia treinar uma pessoa e sair, e o cara pediu para eu continuar. Isso em 2020? 2022. Perdão, 2022. Depois o velho sou eu, né? Não é porque, tá, aí você me provocou, tá aqui, tá? Pra dar uma soltada, molhar as palavras aqui, uma caipirinhazinha, né? E a água ali pra dar uma contrabalanceada. O velho só toma água aí. Só que, velho, literalmente, né? Eu vou ficar com ciúme se você ficar falando de 2022, a galera que você atendeu. Porque assim, você pivotou, começou a fazer isso pra empresa em 2022. Só que aconteceu algo ali em julho, não foi? Agosto. Não, Agosto. E aí, papo, o que rolou, velho? Eu vou falar novamente que eu tive um novo ponto de inflexão. Em agosto de 2022, eu estava em Charlotte, na Carolina do Norte. Mentira, tava mesmo? Estava em Charlotte, na Carolina do Norte. Fui lá para fazer um projeto. Uma empresa, o rapaz é do Brasil e mora lá nos Estados Unidos. E eu fui para lá para passar 20 dias lá para a gente estruturar todo o modelo de vendas dele, de novos produtos e tudo isso. Não sou um cientista de marketing à sua altura, né? Meu Deus. Mas a gente estava ali com uma ideia de construir um modelo de negócio diferente.
Massa, hein, velho? E aí eu estava no mercado americano ali e tal? Não, pro mercado brasileiro. Tá. No mercado brasileiro. E aí eu recebi uma ligação de um amigo, inclusive esse, não falei um monte de nome de várias pessoas, mas esse eu posso falar, que eu posso quebrar o protocolo. 3, 2, 1 aí. Nimai da Asa. Não é o Neymar, não, é o Nimai. É quase... Aí, Nimai, essa é pra você, hein, pra você não falar. Nimai me liga e fala, cara, tem que te apresentar um cara. Aí eu falei, mas quem é? Ele falou assim... É o Braia. É o Braia, Gabriel Breia e tal. Eu falei, cara, eu ouvi falar de nome aí, né? Gabriel, porra. Até quem não conhece já ouviu falar, né? Falei, cara, quando eu chegar no Brasil, a gente troca uma ideia ali e tal. Esse bate-papo e tal. E aí eu tive o primeiro ponto de contato aí com um monstro, com a fera enjaulada, Gabriel Monegato, né? Mais o menino Monet. Foi eu, Monet, o Brunão e o Gabi, né? Então, conheci a galera aí da... E eu fiquei até com uma impressão nesse dia, porque, tipo assim, era uma reunião que a gente ia trocar ideia com o Dani, a gente precisava de um comercial ali e tal, e a gente tava fazendo todas as vendas nós. E aí, né, a mentalidade muito que o Gabi tem, né? O Gabi é o Power Ranger branco lá, né? Ele transforma. O bicho toca a flauta ali, os outros que se virem, né? Aí... Tipo, ele, cara, a gente precisa trazer um comercial e a gente sair dessa parte. E o Nimai realmente falou, cara, eu conheço um cara, que o cara é bom, já tem um... Aí ele contou um pouquinho e marcou essa reunião com o Dani. Só que, tipo assim, tava nós 4, eu lembro disso, e aí você entrou, e aí eu fiquei com uma sensação, tipo assim, mano, querendo ou não, é uma certa pressão, né, velho? Você entra, tem 4 pessoas ali te avaliando, né, e pessoas que já são do mercado, tal, etc. E tem aquela frase, né, velho, que o tubarão ele enxerga uma gota de sangue num tanque de água gigantesco, né? Ele consegue farejar. Eu acho que é mais ou menos essa a sensação. Tipo assim, cara, se eu dar uma groselhada aqui, os caras vão perceber, então... Só que foi muito natural, tá ligado? A forma, inclusive, até que gostaria de ouvir um pouco a sua visão, mas a nossa perspectiva ali, até que eu falei no começo, a gente trocou ideia ali internamente e falou, cara, nem passaria nas outras, no protocolo que a gente tem tradicional, né? Vamos direto vamos acreditar, vamos confiar, vamos colocar o Dani já para teste de uma vez, porque a percepção que a gente teve foi muito positiva, né? Então, como é que foi ali, velho? Porque você falou até no barco, mano, lá em Maceió, né? Falou, cara, desde a primeira reunião eu senti e tal. Como que foi, velho? Então, é foda falar sobre isso aqui. Porque assim, cara, se vocês forem parar pra pensar aqui, o que a gente tá falando, de fato, cara, me arrepia de dizer isso. Porque tudo bem que não tem pelo aí, você raspa, pouco pelo, mas arrepia. Consegue imaginar, velho. Então assim, o que eu quero trazer? Eu vim ali do mercado tradicional, contei um pouco aqui da minha história, contei dos desafios que tiveram, e quando eu tentei levantar essa bandeira, né, de desenvolver pessoas, de ajudar as pessoas de forma nobre, né, dentro do mercado, quando vocês me apresentaram a empresa, por mais que teriam 4 pessoas ali, cara, eu não, modéstia à parte, assim, eu não me intimido, porque isso até tem que falar isso é um dos nossos valores, né? Que é a transparência. Então, tratar não sai caro, né? Porra, não vou. Quem não deve não teme. Quem não deve não teme. Então é isso. Então, quando eu cheguei ali, mas quando vocês me falaram que a proposta da empresa independente era ajudar a transformar o empreendedor em um empresário e um negócio numa empresa independente, cara, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Caramba, velho. É isso que eu quero para minha vida. Então, eu falo sempre o seguinte, uma contratação, ela é uma via de mão dupla. Meu pai... Total, velho. Meu pai sempre fala isso. Meu pai, para mim, é um cara, um cara que tem pouco estudo, mas é um cara muito assertivo com as colocações dele. É o papai dinossauro, né? Me veio à mente, me perdoe, cara. Mas o meu pai sempre fala o seguinte, uma relação profissional é como se fosse um casamento. Se você gosta de mim e eu não gosto de você, a gente não vai para. Véio. Se eu gosto de você e você não gosta de mim, a gente também para. E agora, se a gente gosta, se a gente tem valores, se a gente tem propósitos similares, a gente dá continuidade. Sim.
E tá tudo bem. Então, quando vocês me falaram sobre a estrutura, né, do que era, o que eram os projetos, e eu consegui enxergar, isso até a gente sempre brinca, né? Hoje, com a intimidade que a gente Quase tem, nada. a gente fala sobre isso, que eu hoje É o Éder. eu tenho, de acordo com o meu background, com a minha experiência, eu consigo identificar quem é de verdade e quem não é tão de verdade Não, muito assim. fato. Isso aí, mais de uma vez, ficou comprovado. Agora sim, velho, uma coisa que você falou. No início, parece que, assim, eu vou fazer algo para ganhar dinheiro e quanto mais dinheiro eu puder ganhar em determinado lugar, esse é o game. Com o passar do tempo, e é natural, velho. E com o passar do tempo você vê que não, velho. Eu particularmente acredito o seguinte, que nós somos criados. Nós somos criados por Deus. E cada pessoa é única. Cada pessoa tem dons e talentos únicos. E, entre outros motivos, um deles é você servir, né, as outras pessoas com aquilo que você tem de melhor. Enquanto você não está no seu caminho, vamos dizer, que é o natural, que é onde as coisas fluem naturalmente, porque aquele é o seu caminho, você fica batendo cabeça. Então, o Simon Sinek, inclusive, que tem um trabalho muito louco, que é o Golden Circle, né, o Start With Why e tudo mais, ele fala, cara, por que será que os grandes líderes, né, as grandes empresas e tudo mais que lideram multidões de pessoas, eles começam comunicando o porquê deles, para depois falar o que eles fazem, né? Exato. Então, assim, isso pra gente é muito claro, o porquê que a gente faz. E você vê que doideira. Você é um cara que foi uma mensagem magnética. Automaticamente você falou, putz, cara, eu nunca tinha ouvido você falar dessa forma. Tipo, é isso que eu quero pra minha vida. E realmente tenho que te parabenizar, porque o trabalho que você vem desempenhando com a galera no raio-x, mano, cara, é surreal, velho. E a gente tem depoimentos gravados aqui e depoimentos que também não veio o áudio gravado, né? Mas que as pessoas falaram, não fica bravo não, é uma piada, tá? Mas muita gente falando do raio-x como um processo transformador, velho. Então, assim, é uma parada que realmente a gente tá conseguindo cumprir o propósito e você é uma peça-chave nessa parada, velho. Eu te agradeço pela consideração e se fosse diferente eu não estaria aqui hoje nem fazendo esse podcast. Porque, de fato, eu tenho valores muito fortes dentro da minha personalidade, por tudo que eu conquistei, né? Por tudo que eu sempre... Esse final de semana, né? Quem está vendo a gente aqui daqui a 10 anos não vai saber, mas a gente está realizando em paralelo aqui um evento para os nossos clientes, né, os mentorados. E um mentorado nosso perguntou assim, pô, você nunca fez uma venda agressiva? Pô, você trabalha com comercial a vida inteira? E a resposta que eu dei para ele, não. Eu nunca fiz uma venda agressiva. Porra, mas você trabalha comercial, o comercial tem meta, é agressivo. De novo, eu nunca fiz uma venda agressiva. Eu sempre tive uma venda consultiva. Levantamento de necessidade, relacionamento com base em resultado, transformação, e aí você consegue construir... E a venda ser uma consequência. Uma venda ser uma consequência. Uma pergunta que vai surgir aí na mente da galera, Dani, mas se eu fizer isso, meu ciclo de venda não demora muito, velho? Cara, a pior resposta, né? Depende. Depende. Meu amigo. Depende. O que eu posso falar para você é o seguinte, você pode ter um fluxo de vendas mais lento ou mais rápido. Uhum. Você quer ter o famoso, eu sou velho, né? Todo mundo me chama de velho, então eu vou usar o termo do voo de galinha. Uma galinha, apesar de ser uma ave, ela não voa. Ela bate a asa durante um tempo e logo depois ela cai. Se vocês forem analisar uma venda agressiva, onde você força o teu cliente a tomar uma decisão, você vai ver que o teu churn ali na frente, ele é muito maior. Haverá reflexos, né, velho? Haverá reflexos porque você vai estar atraindo clientes que você não tem condição de entregar, que não tem aderência ao teu produto ou serviço e, consequentemente, você não vai ter o que a gente preza muito aí, que é a recorrência, o LTV e ter, de fato, as indicações que são extremamente importantes. Desculpa, dentro do nosso modelo de negócio hoje, indicação gera uma receita absurda. E o próprio resultado, né, velho? Se você depender do que você vai prometer, você não consegue entregar.
E olha que a gente promete coisas insanas. Exato. E a gente consegue entregar. Sim. Né? Mas assim, show de bola. Cara, traçamos aqui a sua história, né? Desde o início de vendas aos 12 até agora aos 41 vezes 10, zoeira bebê. E assim, velho, vai fazer um ano que você tá aí na empresa independente, né? Faz muito sentido a sua trajetória com que você hoje traz aqui pra gente, não somente a função que você executa, mas também o quanto você agrega no raio-x e na Growth House, né? Inclusive, rapaziada, vai aparecer takes aí da Growth House que nós estamos agora, que é a Growth House Guarujá, que é um evento que a gente mais gosta, né, velho? Aqui na empresa independente, porque é um evento extremamente intimista, um ambiente seguro, onde as pessoas compartilham os momentos dos negócios que estão vivendo e a gente consegue agregar com a força do grupo, né? Um verdadeiro mastermind. Então, mais informações aqui embaixo, mastergrow.com.br. Nesses eventos você também é um cara que contribui demais, tá ali do início ao fim ouvindo com atenção, depois conecta, pô, você falou tal coisa ali, cara, conecta com tal pessoa. Então a gente vê isso, tá ligado? Que é uma parada que você consegue agregar demais. Cara, o que você acredita pela sua experiência de mercado tradicional, de mercado digital também, que eu não sabia de algumas coisas que você fez e é uma experiência bem significativa, velho. Qual que você enxerga que é um diferencial hoje da empresa independente que você não vê em nenhum outro lugar? Cara, a empresa independente hoje ela tem valores sólidos e muito bem definidos, né? E eu vou citar dois aqui que eu considero primordiais para uma empresa que pensa em longo prazo, que pensa em se relacionar com o cliente, que é transparência e foco no resultado. Você fala, pô, Daniel, isso é comum, né? Não A é, empresa que tem foco no resultado, para todas as empresas hoje, tem que ter foco no resultado. Só que a gente parte de um princípio que foco no resultado na empresa independente é o quê? Se o nosso cliente não tem resultado, a gente não tem resultado. Garantia de louco. Então, assim, as nossas metas são agressivas, os nossos mentorados são objetivos dinâmicos, só que o que acontece? Dentro do nosso processo hoje de captação de cliente, a gente utiliza, né, diversas fontes de captação de cliente para trazer, e a gente brincou várias vezes do raio-x, que o Monegato fala, né? O raio-x digital, ele passa, ele de fato tem como objetivo analisar no detalhe do detalhe a operação daquele mentorado. Eu queria dar um passo atrás, Monegato. Pode ficar à vontade, mano. Eu queria dar um passo atrás, que quando a gente começou a operar, quando eu iniciei, né, a trajetória aqui na empresa independente, a gente convidava o cliente para falar sobre um programa que já existia. Perfeito. E a gente não estava tendo assim, o resultado que a gente gostaria. Além disso, a gente também não estava conseguindo entender como a gente poderia agregar ao máximo para aquela pessoa. Exato. E aí, através de brainstorm que a gente teve, né, a gente começou a identificar, e aí foi que, de fato, nasceu, né, o pai da criança aqui, criador do raio-x, né, é o cara que desenvolveu o raio-x aí, desenvolveu os pontos, as análises, né, necessárias para a gente avaliar dentro de um negócio. E ao invés da gente chamar o cara para o cliente, para vender, né, para vender para ele, o cliente, quando entrava na call, ele já entrava preocupado. A gente tinha uma entrega animal para o cliente e mesmo assim o cliente, chegava no final, ele não tomava decisão com facilidade, com tranquilidade. E aí, de fato, a gente incorporou, né, a essência do raio-x digital, né, que é o quê? A gente ajudar ao máximo em 40 minutos o nosso mentorado, né, o nosso lead ali, né, eu não chamo de lead, eu chamo de mentorado, porque a gente assume, né, a postura, mesmo ele não estando... de mentorado o respeito que a gente tem ali pelaquela pessoa que está ali conosco. É algo que, cara, convido você que está assistindo esse podcast, tá no link aqui embaixo, o acesso para você fazer o raio-x
A gente tem ali, é óbvio, né, alguns critérios para a gente fazer essa sessão estratégica, né? Mas a gente tem um time hoje de consultores para apoiar isso, então assim, a gente tem uma equipe que vibra, né, nessa mesma energia que a gente. Exatamente. Mas quando o lead chega até a gente, que a gente vai executar essa sessão, a gente tem o compromisso de entregar, palavra, o compromisso de entregar o melhor, e eu garanto, né, que nós pensamos como uma mente única, cada um na sua especialidade, de como que a gente pode melhorar cada vez mais esse produto, que na maioria das vezes é gratuito. Ô Dani, vamos ser sinceros aqui pros caras, velho. A gente é ser humano também, né, velho? Várias vezes aconteceu de encerrar uma sessão na época que o raio-x era gratuito. A gente fala assim, mano, a gente poderia ter cobrado uns 3 pila, né, velho? Sim. Não foi, velho? Sim. E a gente teve hoje o raio-x é uma ferramenta que ela é paga, mas é um valor irrisório, sinceramente, pelo o que a gente consegue agregar, porque não é sair falando coisas assim tiradas do ar. Realmente, depois que a gente analisa o negócio, entende o negócio, dentro das nossas ferramentas porque os problemas a gente entendeu que sempre são os mesmos. Então, se a gente consegue identificar o tipo do problema, a gente consegue entender qual é a solução padrão, velho. Entendeu? Então, dentro dessa parada é um valor irrisório, porque é a mesma coisa que os mentorados que pagam 30, 80 mil reais, que a gente passa para eles no detalhes, eles aplicam e explodem, a gente mostra para vocês no raio-x. Raio-x. Cara, raio-x. Então, assim, novamente, quando eu falo, né, que no primeiro bate-papo que eu tive Lá em agosto, né? em agosto, e que eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, a gente conseguiu transformar isso na nossa porta de entrada. O mercado, quando uma pessoa chega, quando uma empresa chega para conversar com a gente, o nível de entrega que a gente tem é de nível assim transformador de ter pessoas que conseguem mais do que duplicar o faturamento da empresa na semana seguinte. A gente teve um mentorado que, com dificuldade de vender um produto, ele entrou numa sessão de raio-x com a gente ali, a gente mudou alguns ajustes no processo comercial dele, um produto que custa mais de 16 mil reais, e ele conseguiu realizar uma venda logo na sequência. Por quê? Porque a gente entra ali de fato para analisar. E a gente tem essa avaliação hoje. As sessões, a grande maioria são feitas comigo, e por conta dessa diversidade de reuniões, de conhecimento, dessa troca, dos eventos que a gente tem, dos programas de capacitação que a gente tem, inclusive com o nosso time de consultores, com tudo isso, eu me sinto totalmente apto, né, a entender ali, com poucos movimentos, a gente consegue ter grandes resultados e explodir o negócio do cara. E aí tem uma coisa que é muito engraçada, né, Maragato? A gente hoje tem algumas reclamações do mercado. Certo. O mercado reclama que chega no final da call de raio-x e não recebe um pitch para avançar dentro do nosso programa. Isso é doideira demais, pô. Tá entendendo quando eu falo, né? Quando eu fiz esse rodeio todo para te responder qual que seria o melhor processo de venda. Se é o processo de curto ou um processo mais aprofundado. O que eu posso dizer é que, quando eu falei depende do jogo que você quer jogar. Uhum. Se você quer jogar um jogo de caixa rápido, de curto prazo, você vai para uma venda com uma promessa muito forte, muito agressiva e faz esse caixa, só que a longevidade do teu negócio está em risco. Tá na esquina ali, velho. Se você faz uma venda consultiva, se você faz uma integração com o teu cliente, se você entrega algo de fato de muito valor para ele, inicialmente, você alinha com ele as expectativas e você traz para ele a solução personalizada para aquela dor dele, esse teu cliente, ele vai ficar contigo mais tempo, ele vai ter um LTV maior, ele vai te indicar para outras pessoas, como a gente tem hoje mentorados, que, cara, em um mês, dentro do nosso programa, fez 4 indicações que fecharam conosco. E isso, acho que responde um pouco da tua pergunta. Cara, com certeza absoluta, né? Eu gostaria, inclusive, de frisar aqui a questão do raio-x, né? Aqui embaixo também existe um link do raio-x para você conhecer. O raio-x é um programa, é um produto da empresa independente, onde a gente vai analisar o seu negócio e te mostrar o que você tem que fazer.
resumidamente. Então, mais informações para você entender melhor como é que funciona, clica no link, todas as informações estão lá, o nosso método, que é o método do raio, o framework que a gente desenvolveu analisando quase 40 pontos de um negócio, enfim, velho. Você vai entender tudo isso, como que a gente aplica isso em qualquer negócio, de qualquer segmento, como que a gente consegue ajudar você numa sessão estratégica aí de 90 minutos, tá? Cara, eu acredito que ficou muito claro para quem assistiu como você consegue contribuir trocando ideia, né? E com qualquer mentorado nosso, principalmente nos eventos presenciais. Mas, velho, gostaria de ouvir de você, né? Qual é a maior contribuição que você gera na galera aqui no presencial? E, por exemplo, a pessoa que está em dúvida ali de fazer parte dos programas, de estar nos nossos grupos de network, o que ela terá agregado na vida dela ao ter um contato assim tão mais próximo com você, velho? Monegato, essa resposta, assim, ela envolve a complexidade, né? E o cuidado que a gente tem na construção dos nossos programas de networking, né? Novamente, eu gosto sempre de dar um passo atrás para explicar. Quando a gente fala de raio-x empresarial, digital, né, que a gente chama hoje, a gente fala ali de ter um contato de 90 minutos onde a gente transforma algumas empresas. Dentro desse raio-x, quando a gente entende que a gente consegue agregar ainda mais para aquela empresa, o cliente pode ascender dentro de algum dos nossos programas, caso faça sentido para ele e caso faça sentido para a gente. Exatamente. Por conta do filtro e do critério que a gente tem. Até porque para entrar num grupo de networking nosso, os nossos mentorados precisam estar vibrando nos mesmos valores que o nosso. E precisa somar. E por quê? Novamente, eu falei isso e vou reforçar. Networking é a lei do limite, que a gente entende que o sucesso de uma pessoa está diretamente ligado à qualidade do seu network. E a gente preza muito sobre a qualidade do nosso network. Nós hoje, dentro da empresa independente, né, temos habilidades complementares, né? Cada um hoje, né, tem uma habilidade complementar, né? A gente chama hoje o setor, onde a gente está falando aqui do que a gente está comentando aqui, a gente chama de setor de transformação, justamente porque a gente tem como objetivo transformar os nossos mentorados. E aí, dentro disso, você é um transformista. Aí já entrou essa história, que quando falaram que o meu setor, que eu era diretor de transformação na empresa independente, eu falei, pô, peraí, se eu sou diretor de transformação, logo eu sou um transformista. Rolou isso num palco ali que tinha 100 pessoas na audiência, mas tudo bem. Boa, né, assumi esse papel aí de transformista e levo com muita nobreza, inclusive, essa questão de ser um transformista, porque de fato o nosso objetivo aqui é transformar negócios, né? Escalar as operações para dar mais tempo livre para o sócio. Muito bom, então, acho que qualquer um que está aí ouvindo gostaria de ter contato com esse transformista aqui. Mas por que eu estou dizendo isso, né? Quando a gente entende que o mentorado tem fit cultural conosco, tem valores similares ao nosso e pode agregar também, porque network é isso, né? Troca, velho. Eu sou velho, já falei aqui umas 20 vezes que eu sou velho, mas eu vou trazer aqui agora. Quando a gente fala de network, eu aprendi que network é igual a oração de São Francisco. Pô, velho, pega leve nas referências aí, velho. Né? Mas vai lá. Dando que se recebe. Então, quanto mais você se doa, mais você evolui. Então, dentro dos nossos programas de network, a gente tem uma galera muito forte. Nós temos aqui, como falei, somos 5 sócios que têm habilidades complementares, né? Cada um dentro da sua especificidade. Cada um Power Ranger. Exato. A gente estava até falando sobre isso, né? De superpoderes que cada um tem para evoluir os nossos mentorados. E sendo específico agora, eu queria dar o contexto para a gente explicar sobre os nossos programas de network. São surreais, a gente pensa no detalhe, são extremamente personalizados e em alguns dos encontros que a gente tem, como é a Growth House, que a gente está aqui hoje, né, na edição do Guarujá, a gente reúne uma galera e a gente coloca o
o nosso mentorado, falar da empresa dele e quais são os desafios. E olhando do ponto de vista, né, dessa transformação que a gente tem e com base nesse background de comercial, de criação de máquinas de venda, de relacionamento, de vendas consultivas, a gente consegue no detalhe entender a operação, qual é o gatilho, qual o gargalo que aquele mentorado tem e, cara, é inacreditável o que a gente consegue fazer em apenas 3 dias. É verdade, velho. Eu até gostaria, Dani, se eu fosse responder assim, se alguém me perguntasse com relação a você, eu responderia o seguinte, cara, tem certas coisas que você não vai aprender num curso, você não vai aprender num livro. Eu não tenho, né, assim, é aquilo que você falou, cada um tem uma área de expertise. Eu gosto muito de estar com as pessoas e eu acredito que me relaciono bem com todas elas, converso com todo mundo nos eventos e tal, mas eu sou um cara que eu não consigo enxergar certas nuances e várias vezes você já virou pra mim e falou assim, ô Muriga, né, cara, cuidado com fulano de tal, porque, velho, assim, você tem um sensor aranha para situações, para ajustes, para tipo, cara, não faz isso porque aqui o cara já tá com uma malandragem em cima ali e tal. É uma questão realmente de sagacidade. Eu não sei descrever, mas uma coisa que é muito importante, cara, é você ter uma malandragem, vamos dizer assim, eu não sei, é uma palavra boa, para você lidar o dia a dia da sua operação, seja numa negociação, seja numa proposta que te fizeram e, cara, tem uma armadilha ali. O Dani é um cara extremamente sagaz para essas coisas. Eu vejo que é um ponto diferencial, muito diferencial assim. Você e o Gabi são assim, mas você acho que é mais que o Gabi nesse quesito. Uma outra coisa, se você olha qualquer processo comercial que envolva uma venda ativa, que envolva uma sessão estratégica, que envolva uma interação no WhatsApp em vendas ali, você consegue olhar e com poucos ajustes você fala, cara, eu faria assim, eu acrescentaria isso, eu falaria tal parada. Então, para ou se a empresa não faz, você consegue olhar e falar assim, cara, mas esse produto aqui seria interessante você utilizar, porque é um produto que a pessoa, às vezes, a palavra final dela está dependendo justamente disso, cara. De ter um contato ali com alguém que vai tirar as dúvidas dela, acalmar o medo e tal. Você consegue ver isso com uma maestria muito grande. E, é claro, as histórias de vô que, que são compartilhadas. Mas é assim, tô zoando. Mas esses 2 grandes lances não é fácil, cara. Não é uma coisa assim, não é uma especialidade que você encontra em qualquer lugar. E são coisas que você, com naturalidade... Ontem mesmo, que a gente estava convidando vocês para jogarem poker lá, deu para sacar, pô, que você estava dando um direcionamento para praticamente um hot seat particular ali. Então, eu acredito que você acrescenta demais para a galera nesse sentido. E os pontos também de conectar uma pessoa com a outra. Tipo, fulano de tal, mesmo nos hot seats, é que você fez isso 2 vezes comigo, mas normalmente você é mais... Você capta assim e fala assim, fala tal coisa para fulano de tal, porque você consegue ter por falar com todo mundo, você sabe que todo mundo faz e conecta pontos. Então, esses 3 elementos, né, eu acredito que são de um valor muito grande, que é o que você faz, e qualquer pessoa consegue se beneficiar tendo esse contato mais próximo com você. Essa é a visão que eu tenho. Cara, te agradeço aí pela análise. Mas é real, velho. De fato, assim, quando... Só aquele pix cantar, né? Quando a gente está num evento, eu procuro, de fato, fazer isso, agregar, né? Então, a gente não pode perder um dos nossos valores, que a gente ser zoeiro, como a gente fala, né? A gente brinca. Só não vai trancar no quarto, né? Trancar no quarto não, porra. Essa aí brincadeira não dá. Sem graça. Essa é brincadeira que não dá. Eu sou claustrofóbico, então não rola. Mas eu, de fato, eu me entrego ali durante os eventos, né? Para que a gente consiga, de fato, transformar a vida das pessoas. E é isso, né? É um insight que vira todo o teu jogo. Isso aí, é uma conexão que você faz com uma outra pessoa presencial. Hoje, dentro do digital, a gente tem, né,
algumas barreiras de limitação física, mas quando a gente está junto, a gente consegue trazer pessoas que são complementares e é um poder, uma explosão muito grande que a gente faz. Você falou, ontem a gente estava ali conversando, tem pessoas, às vezes, que estão num estado inicial que vão ter uma necessidade de ter um segundo momento ali, às vezes um momento mais intimista, e é ali que vira o jogo do cara. Uhum. E a gente acabou conectando ali duas empresas que são complementares e que o cara nem sabia que podia complementar. Exatamente. Então, de fato, dentro dos nossos programas de network, é sempre isso que a gente faz. Seja ele no presencial, que é a Growth House, onde a gente está, né? A gente também tem os encontros, né? Que é um programa que a gente entrega para os nossos mentorados, que é o Let's Grow, onde a gente tem calls, né, online, né, ao vivo ali, e eu procuro sempre estar participando para entender, trazer as dores dentro da especificidade, né, dos nossos sócios também, né, cara, vai aqui, fala sobre isso, porque a gente entende que com apenas um detalhe muda o game da pessoa. A gente fala muito sobre regra de Pareto, onde fala ali que 80% do resultado vem de 20% do esforço, mas recentemente o Monegato trouxe, né, uma análise que com apenas 0,8% de esforço você traz mais de 40% de resultado. Praticamente metade do resultado vem de menos de 1% da parada. Então, o que eu estou querendo trazer aqui? Essa doação que a gente tem, né, dentro da empresa independente, com os nossos mentorados, ela faz muita diferença. Então, quem está ouvindo esse podcast aqui, eu tenho certeza que, né, deve tentar imaginar, mas é só de fato. Eu lembro que o Gabi falou isso comigo também lá em agosto, que a Growth House é algo totalmente diferente e eu não entendi aquilo. Porra, dá para ver pelo vídeo. Mas não dá, velho. Vou usar as palavras desse monstro sagrado, que ele fala o seguinte: a Growth House, ela é feita dentro de uma casa, onde a gente fica todo mundo hospedado no mesmo lugar. Nossa galera está crescendo, então nós estamos com 3 casas aqui no Guarujá. Meu amigo. Mas a galera fica todo o tempo inteiro junto. E o que sai daqui, o que se vive aqui dentro da Growth House é algo que eu convido você a conhecer e tentar entender, mas sem vivenciar isso aqui, garanto para você que é impossível de ter, de fato, a grandeza do que é isso aqui e da transformação, porque além da gente fazer a nossa entrega, né, no detalhe, a gente vê que isso passa para os nossos mentorados, as pessoas que estão aqui participando. Isso é incrível, de fato. E explicar a Growth House para quem nunca vê é como colocar o dedo na tomada. Né? Você pode até explicar, mas ninguém vai entender a sensação de fato. E o nosso logo é um raio, então, com essa analogia aí, horrível. Cara, esse foi o episódio com o nosso monstro Daniel Grip. Monstro, obrigado, velho. Obrigado você, cara. Obrigado aí pelo papo, foi muito rico. É que a gente fala muito, né, velho? Meu pouca amigo. Coisa, só que a gente não fala em vão, velho. São coisas riquíssimas. Acabou de chegar a pizza aqui, então a gente vai comer um pouquinho também. Cara, mais uma vez, o que nós conversamos hoje aqui, os links estão na descrição. Convido você que está aqui até agora a curtir o vídeo, compartilhar e seguir a gente nas redes sociais também, conferir Master Grow, conferir o Raio-X e estar, né, com a gente convida realmente você a dar esse passo, estar com a gente e deixa a gente ajudar você, bebê, a explodir os resultados do seu negócio, beleza? Eu sou Gabriel Monegato. Eu sou Daniel Grip. E esse foi o Master Grow Podcast. Um abraço e valeu! Vá pro papi!